Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie e eu estou de volta. Fofo, sentimos saudade. Sou Heloísa Cleaver, da Balaclava Records. E eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E hoje estamos em 3 aqui, formação original, clássica. Formação enxuta. Enxutíssima, sem convidados. Isadora não pôde participar hoje, por probleminhas pessoais. Mas na próxima semana ela já vai estar de volta aqui com a gente. E aí, como que vocês estão? Tô ótima, tô trancos e barrancos aqui. Adorei tá o episódio só das meninas. Gostou? Foi um Precisamos papo fazer muito mais. interessante, né? Gostei muito. Episódios mensais, aquela, né? Episódios mensais, só as meninas. A gente tem que fazer essas discussões mais vezes, assim, Mais vezes. É bem necessário. Nossa, pode ir pra muitos lugares, assim. Essa conversa foi muito interessante. Gostei demais. E hoje que a gente vai fazer mais um papo conceitual, político, Meu cabeçudo? Deus do céu, Não! Graças a Deus! Hoje a gente vai montar aqui a gente vai conversar um pouco sobre os melhores discos de 2008. A gente vai voltar 10 anos no tempo para olhar tudo que foi lançado, ou quase tudo que foi lançado no Brasil, no exterior. Da estreia do Fleet Foxes, Lady Gaga, Vampire Weekend, Maluma Magalhães, passando pela consolidação de nomes como TV on the Radio, Hot Chip, The Killers, Cut Copy, Deer Hunter. A gente vai eleger alguns dos nossos trabalhos favoritos. Amo. Antes de começar, eu queria perguntar uma coisa. Onde vocês estavam em 2008? Meu, em 2008 eu tinha 14 anos de idade. Eu tive um pouco de dificuldade. Eu sou mais velho que você. Eu achava que você tinha minha idade. Não, eu tenho 20. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. Eu tenho 24. Nossa. Eu sou de 94. Então eu tive um pouco de dificuldade. Eu tava na 8ª série. E daí eu fiquei meio tipo, cara, o que eu tava pensando nessa época? Eu fui pensando mais nos lugares, assim. Mas eu lembro que eu tava na 8ª série. Eu assistia Gossip Girl. Típica eu lembro adolescente. muito disso. Mas eu gostava de algumas coisas tipo Arctic Monkeys. Eu já era bem dessa vibe. Franz Ferdinand. Então alguns discos de 2008 realmente, tipo… foram… eu ouvia muito e foram, tipo, grandes mudanças, assim, E você, pra mim. Nick? Eu estava com 19 anos Olha em só. São José dos Campos. Você é mais velho que eu. Sim, Nossa. sou um idosinho. Um pequeno Um idoso. idosinho de menos de 30 anos. Você estava estudando, Não, tinha acabado. mas você não estava na faculdade. Não, ainda não. Olha Eu só. passei um ano sem meio que fazer nada. Entendi, Olha vivendo só. das coisas que a natureza dá. Exato. E aí, talvez seja o ano que eu mais explorei música, até por conta disso, assim. Por ter ficado meio que um ano sem fazer tanta coisa. Então acho que foi meu ano que eu, de fato, descobri muita coisa e tal. Legal. E acho que foi isso, foi meu mergulho na música, pra depois, acho que uns 2 anos dali, começar a escrever de fato. Legal, nossa. E você, Anjo Kleber? Era o meu primeiro ano de faculdade. Ah, Eu entrei na fofo. faculdade. Por sinal, também foi o ano que eu mais ouvi música ali, um dos anos que eu mais ouvi música. Porque eu fiz jornalismo e era universidade pública e curso integral. Mas assim, não era, tipo, o dia inteiro de aula. Tinha uns vácuos ali, então eu ia pra casa rapidinho e… Fazendo um pouco nada. tipo, era o ápice meio do Last FM, assim. Então eu Saudades do deixava, Last tipo, FM. o computador ligado, tocando música só pra aparecer, Sei. tipo assim, mas eu seria a pessoa mais ouvida, se roubava nos charts. Mas nessa época era download também, aí, Era né? download, não LimeWire, tinha- o que era? Cara, Talvez. é casar. Casar. É. Eu usava muito Orkut pra baixar música nessa época. Tinham várias comunidades de muito coisas eu não de disco, usava era muito Orkut. bom. Comunidade tipo o RCD, tinha o Discografias Download, tinha umas comunidades só de indie rock, assim, que eu baixava muita coisa. E tinha muito blog também, assim, que tipo, verdade. disponibilizava. Então eu passava o dia inteiro, assim, Fazendo meu Deus, uma download. música nova, assim, tá. E aí eu tava Enchendo até o vendo meu computador de Last FM. arquivo. Nessa época tem um monte de banda, assim, que hoje, assim, eu falo, nossa, isso era muito ruim, mas eu ouvia porque, tipo, não tinha opção, assim. Sim, sei eu lá. tinha várias, assim. Aí você meio que se forçava a gostar de algumas coisas. Mas tinha várias bandinhas indies, assim, que hoje em dia, tipo, nem tchum, sabe? Sei lá. Algumas permaneceram, outras não, né? Tem isso. Eu tava comentando com um amigo, eu passei por uma fase inglesa, de só ouvir indie rock em inglês. E hoje em dia, tipo, sei lá, 90% dessas bandas deixaram de existir, assim. Eu era o contrário, eu tinha pavor de rock britânico, assim, tipo… Sério? É, Nossa, eu ouvia muito. É porque eu achava tudo muito copiado, assim. Depois dessa primeira onda que teve, assim, no começo dos anos 2000, veio uma porrada de bandas que era tipo umas cópias mesmo, assim. Ah, total, era isso. Mas eu ficava assim, eu vou só ouvir bandas desconstruídas de Nova York, assim, sabe? Maravilhoso. Achava, eu tipo, tava no outro processo, Mas eu eu tava ouvia nas mais bandinhas. músicas brasileiras do que gringas nessa época, assim. Eu sempre tive… Sério?
Sério? pé na música brasileira, assim, muito maior de indie rock brasileiro, assim. Eu basicamente Nossa, eu só não. ouvia, tipo, ou bossa nova, ou coisas do Ai, tipo, que culto. ou coisas totalmente novas. Nossa. Era muito isso. Cara, antes da gente entrar, vamos dar um panorama aqui, ó. Vamos lá, olha. Em 2008, o que aconteceu nesse ano maravilhoso? Foi o segundo mandato do Lula. Amo. Saudades do meu Saudades, meu ex. Foi o fim do governo George W. Bush. Caramba, né? E nesse mesmo ano, o Obama se elegeu, que ele fez aquela puta campanha pela internet pra atrair a atenção dos jovens. Foi no ano que a Beyoncé fez aquele show com ele no fundo? Ou esse foi o segundo? Não, eu não sei. Eu lembro Ela muito era a época desse do show. Yes We Can. Ah, então exatamente, que ela fez um show que eu até ali, que banner gigante Sim, com aquela do imagem rosto em dele. vermelho, Foi lançado o iPhone 3G e ele custava $199 na época, a versão mais barata dele. A mais cara custava $299. Rolou Olimpíadas da China, que foi tipo assim, eu não sei se você lembra, mas foi tipo assim um mega espetáculo. Assim, os caras bombardeavam eles manipularam a natureza, eles bombardeavam as nuvens com um negócio pra não chover. Pra não chover, É, foi muito verdade. louco. Nossa, gente Aqueles louca. estádios gigantescos, tipo, milhares de pessoas na apresentação. Eu lembro da abertura, que É, a foi abertura foi, super tipo, absurda, assim, é verdade. Teve início da crise econômica, da bolha imobiliária dos Estados Unidos, que depois foi se refletir em outras partes do mundo, né? Basicamente fodeu todo mundo. Fodeu todo mundo. Nesse mesmo ano, o Fidel Castro renunciou ao poder. Fidel que já morreu ano passado, né? Tô Passado ou certo? Eu acho. retrasado? Não lembro. Tô perdido no tempo. Mas ele renunciou nesse ano e o irmão dele, o Raul Castro, assumiu. Ele morreu em 2016, gente. 2016. Nossa, faz E tempo já. teve o primeiro teste do LHC, que é o colisor de hadrons. Eu amo que isso tá aqui. Porque assim, eu lembro, eu tava falando com o Nick, foi uma coisa muito marcante na época, porque existia o medo de que, tipo, ia dar um novo Big Bang e até... pode. Tipo assim, eu lembro na véspera, foi assunto assim, na sala de aula, assim, a gente discutindo, meu Deus, o que vai acontecer, Sei. sabe? No fim das contas, não O aconteceu futuro nada. é agora. Várias pessoas que manjavam muito de física, de né? Física. E podia ter acontecido o buraco negro, seria ter sido tão melhor ali, ó. Às vezes aconteceu, a gente foi pra um vórtice muito Nossa, louco, e a e por gente isso não que tá, sabe. tá Por tudo isso tá errado tudo agora. cagado. E Eu no campo da prefiro que seja música, isso. olha só, teve os 50 anos da Bossa Nova, que foi os 50 anos do lançamento do compacto do João Gilberto, Gilberto. o Chega de Saudade, né? Amo. Então, quando você manda... Vamos falar os mortos rapidinho. É verdade. Vamos pra uma coisa mais leve? Vamos falar dos mortos, gente? Quem morreu? Morreu Dorival Caymmi. Morreu... Não é pra ficar triste, gente. É pra Tá, aplaudir. gente, não. Tiveram Morreu o grandes Heath vidas. Ledger. Isso foi triste. Não Foi. que o Dorival Caymmi não foi, mas aqui isso foi tipo, uau, né? Cara, eu fiquei tocado pela morte do Beto Carreiro. Por quê? Porque eu ia muito quando eu era pequeno pra lá. Assim, meus pais iam pra Santa Catarina todo final de ano. E todo final de ano a gente ia pro Beto Carreiro. Eu vi o Beto Carreiro, toquei no Beto Carreiro. Sério? Sim, ele desfila, tipo assim, tinha um desfile. Antes dele morrer, né? Antes dele morrer. Dele morto, eu fui lá, Fui lá e gente. toquei nele. É que, tipo, tinha um desfile no final do parque, assim, no final do dia, e ele vinha desfilando, Ah, assim. eu nunca Beto fui nisso. Carreiro. Puta que me pariu. Eu nunca Morreu fui. também, olha, o Arthur C. Clarke, que é um puta escritor de ficção científica. Sim. Morreu Dercy Dercy Gonçalves. Ah, Que todo ano tinha aposta de quando ela ia morrer ou não. Tadinha. Morreu o Valdir Soriano, ícone da música brega brasileira. E a Betty Page também morreu nesse ano. Vamos pros Grande discos, ano. gente? Vamos. Vamos lá, começar Começamos pelos pelos nacionais. Tá Cara, bom. eu vou falar do que é meu favorito. Eu vou começar por esse, que é o do Curumim, que é o Ah, é? Japan Pop Show. Nossa, que interessante. Cara, essa eu lembro história. que quando eu... É bem bom esse É disco. muito bom. É tipo assim, uma mistura de soul, funk, música eletrônica, hip Pode hop, crer. R&B. Tem jazz, tem tanta coisa. Tem muita participação especial ali E dentro. eu acho que eu nunca tinha visto nada sendo feito, tipo, nesse estilo Nesse no estilo, Brasil, é. assim, tipo... É uma puta cópia de Jorge Ben, se você for... Mas É, assim, bastante. não é que uma cópia. Ele atualizou aquilo que o Jorge Ben já fazia, né? É, de certa forma, sim. E, putz, cara, até a música com o Benegão, Caixa Preta, tem Compacto, tem a da bicicleta, sabe? São, tipo, músicas muito, muito, muito boas, assim. Eu lembro que eu ouvi pra caramba esse disco, assim. Eu até comprei o vinil dele quando saiu recentemente, Fofo. assim. Gosto muito. Eu fui ouvir ele só depois, assim. A maioria das coisas. Eu ouvi muito o soul do Marcelo Camelo, que era um cara que eu já gostava, mas porque tinha essa coisa muito do Los Hermanos e tal, e desenrolar das coisas. Eu ouvi Malu Magalhães e não gostei. Vamos puxar pro Marcelo. Já que você puxou, vamos falar do Marcelo Marcelo Camelo. Camelo. Porque foi assim, eu gosto foi o muito desse Los Hermanos disco, tinha cara.
entrado em hiato por tempo indeterminado. Isso Eu foi adoro tipo em essa frase. 2005, Foi 2006, né? Foi 2007. 7? 2007. 2005 eles lançaram o 4, 2006 foi verdade. turnê e 2007 eles entram no hiato. E aí ele veio com esse disco, que é um disco com os arranjos do Hurt Mode, Que é perfeito. que é maravilhoso. perfeito, Tipo, uma estrutura de isso. samba e pós-rock, bossa nova ali, muito boa. As letras do disco eu acho que são boas pra caramba, assim. Eu gosto que ele tem muitos moods, assim, né? Tem muitas coisas diferentes desde o começo. Ele é bem realmente, tipo, quase que um samba, né? Essa coisa bem brasileira, mas, tipo, a presença da banda é muito forte. É engraçado porque eu fui gostar de Hurt Mode muito depois, daí eu descobri, tipo, foi um puta O meu processo foi o assim. mesmo, assim, de descobrir de depois descobrir que era aquela depois. banda foda, tava no Que acho que em disco do Marcelo 2008 Camelo. eles nem... Eu nem sei Hurt Mode Não, quando eles começaram a eu já lançar. gostava deles. Olha ele. Porque ele tem um disco de 2004, que é o Pode Mestro, que é muito bom, assim, é um eu puta... fui ouvir depois, mas um puta discão disco. de pós-rock brasileiro, jazz, assim. Mas Então, eu super não manjava, assim. E eu achei a ideia inusitada, assim, de tipo... E tinha muita expectativa de, tipo, é o primeiro disco de um Los Hermanos pós-Los Hermanos, sabe? Pode crer. Então ele veio com isso, e tem Muito participação forte. do Dominguinhos, tem a Malu Muito Magalhães cantando em pesado, Janta, que é uma música verdade. que tocou muito Muito. naquele tempo. Não, Dominguinhos é perfeita, essa música é muito linda. É Liberdade, né? É Liberdade ou Saudade? Liberdade. Liberdade. Mas eu gosto, um amigo meu, enfim, eu não sei se pode, whatever, vou contar. O Vilela, ele trabalhou com o Marcelo Camelo, tipo, ele gravou, assim, o Marcelo Camelo em alguma turnê dele, eu acho que era no Soul. E ele falou que o Marcelo Camelo era um chato com o Hurt Mode, que, tipo, meio que no meio do processo do disco, ele, tipo, miou dos caras, e daí ele tentou fazer tudo sozinho, tá ligado? E daí ele não conseguiu, e daí ele chamou Voltou. eles de volta, principalmente Loucura. o batera, que é o Takara, que ele não conseguiu, tipo, realmente acompanhar, assim, e fazer exatamente o que ele queria. E daí ele chamou de volta, assim, e daí os caras voltaram. não sei Mas o quê, seguiu, tipo, tanto que depois, tipo, o show do... É. Eu lembro que quando ele lançou o disco seguinte, o toque dela, ao vivo continuava sendo o Hurt Mode tocando com ele, né? Mas que o cara é meio chato, assim, era um processo meio chato, assim, com ele. Ah, mas ele imagino. sempre pareceu É. ser chato, Ah, né? total, uma puta mala. Cara, esse disco tem umas músicas muito boas. Tem Mais Tarde, que eu gosto muito. Ele cantou pela primeira vez a música que ele compôs pra Maria Rita, que é Santa Chuva. Doce Solidão, acho Doce Solidão é foda, linda. muito Theo e a linda. Gaivota, Tudo Passa. Uhum. Fora a capa do disco, que eu gosto pra caramba, assim. É esse meio negócio breguinha, do... né? Meio hoje, veracidade, mas ela eu tinha uma legal, amiga assim. que ela tatuou isso, tipo... Sério? Pesado. Virou meio clichê. E por falar em Marcelo pesado. Camelo, Malu Magalhães lançou seu primeiro disco seu primeiro nesse ano. disco, Eu achei Tubaruba. bem Mentira, chatinho. não é Eu Tubaruba. gosto. Eu demorei a gostar. Na época eu não gostava. É que eu não sei, eu gostava mais da época que ela era meio retardadinha, sabe? Cantava os Mas folk esse disco dela. ela era assim. Ah, mais ou menos, né? Eu não aguento, eu nunca aguentei. Cara, mas eu li nunca dei chance Eu li uma também. entrevista da mãe dela um tempo atrás, assim. Da mãe dela falando que a Malu, tipo, tinha 16 anos. Acho que ela tinha 15, 16 anos nessa época. E ela chegou pra mãe dela e falou assim: mãe, estou me emancipando. A mãe dela falou: não, você não vai se emancipar. Tipo, ela queria sair de casa, tipo, viver sozinha. Porque ela já tava. Ela era meio que um íconezinho na época dos festivais, desses festivais que rolavam no Brasil, né? Era meio prodígiozinho, assim, sei lá. E daí ela queria vazar. É. E ela. Lembra que ela era namorada do Hélio Flanders? É do- verdade! E era meio que do um casa- Vanguard. Isso, era um casalzinho indie na época, assim, tipo, todo mundo, nossa, Malu Magalhães e Hélio Flanders. Mas pelo menos essa separação fez o melhor disco do Vanguard, que é o segundo. Ah, eu não acho, eu acho o primeiro ainda. Ai, nunca Puta, gostei. Eu gosto muito do primeiro. É, mas eu que acho que o segundo é primeiro, melhor. eu acho que eles nunca conseguiram superar, assim. Mas é um bom disco, sim. Mas é o último bom disco deles, porque depois, pra mim, desandou totalmente. Olha, quem também lançou o disco neste ano foi Cansei de Ser Sexy, com o Dunkey. Eu nunca ouvi muito esse Cara, disco. esse disco é Você muito gosta? bom. Eu acho um disco, tipo, pop, assim... Eu acho esse disco meio que uma evolução em relação àquilo que eles estavam fazendo no primeiro, sabe? Pode crer. E que ele tem... A produção é total do Adriano Sindel, então ele tem um cuidado muito grande nas harmonias, os arranjos, tudo. E ele tem uma música que pra mim é a melhor música do Cansei de Ser Sexy, que é o Rat Is Dead, Rage. Pode crer. Que é uma música que Conheço. fala sobre relacionamento abusivo. E, tipo assim, a galera sempre lembra de Cansei de Ser Sexy como uma bandinha descolada, legal, divertida. Mas, tipo, tem essa puta música ali, sabe? Super forte. E esse disco tem um monte de músicas legais. Tem, tipo, Let's Brag All Night, tem Left Behind, tem Move, que foi bastante tocada. Eu acho que eu ouvi mais o primeiro, inclusive no modo, tipo, não colocava pra dar Scrubble na época, né, do Last FM, pra não
Pra não passar vergonhinha, logicamente idiota da época, né? Mas você ocultava o Scrubble? Sim. Nossa. Pra, tipo, não aparecer que eu tava ouvindo, mas de vez em quando eu ouvia. O que eu comecei a ouvir depois foi, que eu não ouvi em 2008, várias coisas, foi o do Ruído, na verdade. O Ruído É maravilhoso. Eu fui ouvir só muito depois, assim, tipo assim, 3 anos atrás, Cara, 2 anos eu lembro atrás, que esse sabe? disco era muito difícil de encontrar pra baixar na época. Eu lembro que eu ouvia no MySpace e tinha... Acho que o MySpace tinha espaço pra 5 ou 6 músicas, eu não lembro. Que a plataforma do MySpace não Ela deixava era limitada, mais não músicas. tinha... Eu não lembro certo quanto, mas tinha um número limitado. E eu lembro que eu queria muito ouvir esse disco, porque eu lembro que no Trabalho Sujo do Alexandre Matias, ele colocava como um dos melhores da década, assim, sabe? Eu falava, nossa, mas eu preciso muito ouvir esse disco. Aí um tempo, tinha na Trama Virtual, se eu não me engano, alguns Nossa, trechos. pode crer. E demorei, assim, um tempo pra conseguir ouvir na íntegra. E quando eu ouvi, tipo, maravilhoso. Assim, é um puta disco É de um pop puta rock. disco mesmo. Banda paranaense, da Terrinha. É louca, pô. E é uma banda que continuou lançando discos E fazendo muito bons. show, Fazendo e super, shows. tipo, rodando. Foi assim que eu conheci, de ir num show, assim. Nem ouvia, mas um amigo me convidou e eu fui no show. Eu acho isso Em muito 2014 eles lançaram o último disco. E Aham. foi, tipo, também é um puta disco. Um disco tão bom quanto esse, assim, pra mim. legal. Muito foda. Nossa, um disco que eu ouvi bastante na época foi do Macaco Bong. É verdade. Artista igual Pedreiro. Eu acho que esse foi o primeiro fenômeno de banda de rock instrumental dessa. Tipo, se existe, por exemplo, hoje E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, se existe uma Mad, se existe Caluve, eu acho que começou por conta do fenômeno desse disco. Que era uma banda que lotava shows. E acho que o grande impacto, assim, pra mim, pelo menos, foi ter visto um clipe deles na MTV na época. Caralho, que true. E daí, tipo, você via 3 caras ali mandando bem pra caralho. E, tipo, Eu porra. nunca vi um clipe deles. Ah, eu não lembro de qual música era, mas era, tipo, eles tocando no apartamento deles e uma velhinha reclamando que tava muito barulho. E eles, tipo, sentando a mão nos instrumentos. Eles eram, tipo assim, os grandes headliners dos festivais Sim, brasileiros, né? por um Tipo, tempo eles Bananada, esses festivais todos que rolam no Brasil inteiro. Eu acho que eram eles, Vanguard e Maluma Galhães, assim. Imóveis Coloniais de Acaju. Móveis Coloniais de Acaju. Eu lembro que tocava muito. Se eu não me, foi nesse ano, em 2008, a Rolling Stone Brasil, quando fez a lista de melhores do ano, deu pro artista igual Pedreiro Caralho. o primeiro lugar de disco do ano, assim. Falando nisso, parece que eles estão fazendo uma mini turnê, né? Tipo, apresentando. Resgatando esse, legal. Pior que eu acho que só tem o guitarrista que Que sobrou, agora né? todo mundo meio que dissolveu, né? O legal desse disco é que ele foi lançado pelo Trama Virtual. E eu lembro que foi o primeiro disco da Trama Virtual que tinha um encarte digital pra você ver, assim. Tipo, abriu um pop-up e meio que navegava pela capa dele. Olha, nesse ano também lançou o Cérebro Eletrônico, Pareço Moderno. Adoro esse disco. Esse disco é uma psicodelia tão maravilhosa. Eu acho que eles nunca lançaram mais nada assim tão bom quanto esse disco, eu acho. O Deus e o Diabo no Liquidificador é legal, mas esse disco, putz, tem a própria Pareço Moderno, assim, tipo, é um disco muito bom. Eu lembro que, eu acho que, tipo, se hoje a gente tem Bugarins, assim, essas outras bandas psicodélicas, eu acho que na época não tinha ninguém fazendo o que eles meio que faziam. Talvez a Supercordas. É que o Supercordas tem uma psicodelia muito com rock. Não sei, lógico que toda psicodelia com rock é meio bugarins, mas é meio, tipo, muito específico, assim, né? É um pouco mais nacional, assim. Acho que talvez tenha um pouco... Realmente o início disso, talvez, né? Tipo, uma psicodelia mais... De neopsicodelia, né? Porque o Júpiter Maçã fazia isso nos anos 90, veio a Supercordas nos anos 2000, e tinha uma outra banda que eu gostava muito que chamava Mofo, que era uma banda do Alagoas, assim, tipo, lançou uns discos bem legais de rock psicodélico também. Que foda, não conheço. E a Cérebro Eletrônico lançou, Parece Moderno, que eu acho, tipo, um puta disco bom pra caramba, assim. E o pior é que, tipo, eu fui reconhecer que era o Tata Aeroplano muitos anos depois, assim, porque eu não acompanhava a carreira solo dele. Mas, enfim, era tipo, bem interessante, assim, o que eles faziam pra época, que eles propunham, que, de fato, eu acho que dos anos 90 até 2008 não tinha muita coisa igual, né? Ó, um que lançou um disco que eu gosto muito é o Vado, que lançou o Terceiro Mundo Festivo, que eu acho que é o início da fase mais pop dele, que depois no ano seguinte teria o Atlântico Negro, e esse disco é um disco bem legal, que ele pega um monte de ritmo, tipo reggaeton, ele pega dancehall, ele faz uma costura, assim, e ele tem essa questão social nas letras, assim, que ele trabalha ao longo do disco. Então, tipo, é um trabalho que eu gosto bastante. Foda. Esse foi mais um dos discos que eu fui ouvir muito tempo depois, assim. Eu também. Eu realmente não ouvi nem um pouco na época. Que eu fui descobrir Vado, tipo, sei lá,
no Vazio Tropical. Então, daí que eu fui resgatar o resto, mas... E ele já tinha antes desse disco, ele já tinha, tipo assim, muitos outros discos, que ele tinha era ele com uma banda, assim, né? E aí esse disco foi o início da fase mais pop dele, que depois aí vem o Atlântico Negro, vem o Samba 808, que também foi bem conhecidinho, e o Vazio Tropical, né? Que é a produção do Marcelo Camelo. Ah, é verdade, teve o Samba 808. Que eu acho o disco maravilhoso. De 2011 eu lembro que ele era meu favorito, assim. Quem lançou também um disco bem legal em 2008 foi o Três na Massa, que era um projeto, era tipo uma ideia meio do... Pegava o Dengue e o Pupilo, que são do Nação Zumbi, com o Rica Mabes, que era do Instituto, que hoje é produtor, trabalha acho que com o Criolo, com essa galera aqui. Ele trabalha com muita gente. Com muita gente. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram esse disco que é o Na Confraria das Sedutoras, em que todas as músicas são cantadas por mulheres. Que lindo. Então, é tipo um disco muito legal, muito foda, muito sensível. Ele tem Leandra Leal, Thalma de Freitas, tem Cel, tem a Pitty, tem Nina Becker, tem tipo assim, Lourdes da Nina Luz, Becker. tem Alice Braga. Caramba, então ele é um tava disco muito pra frente. Ele é um disco meio que inspirado nos trabalhos do Serge Gainsbourg, assim, de ter a presença da mulher cantando umas coisas meio provocativas, valorizando o eu lírico feminino, assim. Então é um disco bem legal. Rolou até um boato de que ia ter uma continuação desse disco, mas só que nunca concretizou, assim. É um disco bem legal, vale muito. Nossa, podia com umas minas foda de hoje em dia. De hoje em dia, Nossa, né? Meio que refazer isso. Cara, é um disco bem legal, assim, todas as músicas são... Eu gosto muito de uma que se chama Tatuí, que é cantado pela Karine Carvalho, que se não me engano ela é uma atriz também. Então ele tinha dessa coisa de ter um lance meio... Tinha umas músicas, só que elas eram meio declamadas, uns poeminhas ali no meio, assim, é bem... coisinhas faladas. É, meio sexy, assim, sabe? É bem legal. Gosto, vou ouvir. Eu realmente não conheço, assim, Três da Massa. E um disco, assim, que também foi meio que significativo, mas mais pelos 50 anos da Bossa Nova, que foi o encontro do Roberto Carlos com o Caetano Veloso, Isso né? é muito interessante, cara. Que é porque são dois artistas que... Eles estavam cantando a música do Tom Jobim, né? Mas eles são dois artistas que acabaram seguindo por caminhos diferentes, mas que tiveram o seu início ancorado, tipo, muito por conta do que foi a Bossa Nova, né? Então eles vieram com esse espetáculo, que se eu não me engano ele foi gravado no auditório do Ibirapuera. No auditório? Foi tipo assim, num puto espetáculo, foi gravado ao vivo, assim. Acho que ele foi gravado aberto, assim, pra trás, lá pra fora. Pra fora. Ah, que lindo. E virou, tipo, um puta showzão, assim, eles meio que fizeram uma turnezinha meio curta, assim. É muito engraçado como ele tomou totalmente outro rumo, né? Tipo, lógico que tiveram todas as vertentes da Jovem Guarda. E é engraçado você ver como cada um tomou, tipo, um ladinho, assim. Eles eram um pouco mais soft e o resto era um pouco mais político. E é engraçado que, tipo, o Caetano Veloso mesmo fala que quando eles foram consolidar essa ideia de Tropicália, né? Muito do que ele trouxe como visual, como estética, era da Jovem Guarda, que era essa coisa. Então, tipo assim, uma coisa meio que foi influenciando a outra, influenciando a outra. E esse disco meio que é um encontro dos dois, assim, que hoje são artistas completamente diferentes. Muito, Eu não consigo imaginar hoje um disco do Caetano Veloso com o Roberto Carlos, sabe? Eu também não, né? No universo político que a gente vive e tudo, eu acho meio inconcebível. O que faz o Roberto Carlos hoje, assim? Ele faz shows em navios em cruzeiro, Ele nem abre a boca pra falar de política, nem nada, né? Não, cara, o show dele é tipo... É o especial da Globo de final do ano. Ele faz comercial da Friboi também. Eu fui no show dele já faz... Acho que faz uns 10 anos mesmo. Acho que foi foi em 2008. Não, foi... Talvez um pouco depois. Eu lembro que foi em Curitiba, no Teatro Guaíra, assim. Eu lembro que é caro, o show dele é caro pra cacete, assim. É tipo muito caro. Um ingresso, sei lá, 300, 400 pau e não é nem num lugar de destaque, assim. E tá lotado. Lotado. Cheio das tia véia, assim, a senhorinha, né? E elas pagam 300 conto. Paga, cara. Tipo, é o show, né? Tipo... lotadaço, assim. Mas é um show especial da Globo, assim, sabe? Bem marcadinho, assim. Nada demais, assim. Vale pela nostalgia. Achei que você ia falar que era um show foda, tudo foda, banda foda, sei lá. Não, a banda é foda. Tipo, um monte de instrumentista foda. Uma galera... Da pesada, só que, tipo... É isso ali, sabe? Redondinho, redondinho. Assim. Sei. É foda isso, né? Vamos pros discos internacionais? Vamos! Bora. Vamos começar pelo quê, gente? Vamos começar por um disco que, na verdade, não é de 2008. Que é o do MGMT, o Oracular Spectacular. Ele... É verdade, ele foi só fazer sucesso depois. Ele é de outubro de 2007, quase novembro de 2007. Mas eu lembro que no Brasil mesmo, assim, ele estourou ao longo de 2008, assim. Eu lembro que Kids, Time to Pretend, o Electric Feel, tipo...
Eram músicas que É tocavam... que acho que eles se popularizaram com os clipes, né? Que na época ainda era uma coisa muito importante. Era uma psicodelia louca, bizarra, era meio toscão, mas legal, assim, ao mesmo tempo, né? Nossa, mas eles estavam muito hypados nessa época. Eu lembro que eles tocaram no Team Festival? Não. Eles tocaram aqui no Brasil em algum show que todo mundo achou uma merda também. Ah, eu acho que foi num dos últimos Team Festivals. É, alguma coisa assim. E, a galera odiou, foi, tipo, muito engraçado, assim. Eu lembro que eu tava nesse show e eu não gostei, porque eles tinham 2 hits, assim, e o resto era, tipo, muito brisado. Eles eram muito, tipo, sei lá. Acho que eles não gostaram de estar no É que os Spotlight. shows deles são bem irregulares, assim. Eles são muito loucos, assim. Muito, é. Então, ao vivo, tipo, eles fazem o que eles quiserem, assim. Eu vi um vídeo esses dias que era deles dois tocando na universidade deles, assim, os dois bem novinhos, assim, fazendo, tipo, umas experimentações muito loucas com alguma das músicas que seriam conhecidas depois, sabe? Eu acho que, na real, esse foi o único disco que eu gostei de verdade deles. Mas o novo eu é bom. também. Não, o novo é legalzinho, mas, sabe, é que você acertou tão grande o primeiro. Sim, foi muito acerto ali. E aí. Tem pelo menos 3 grandes hits ali. Sim, e que se mantém até hoje. Até hoje, assim. qualquer festa indiezinha que você vai ter MGMT tocando. É verdade, qualquer uma E mesmo. daí eu não sei, eles, sei lá, começaram a se levar a sério demais nos outros discos, ficou meio estranho. Mas um que eu gosto muito, que eu ouvi muito, foi o Day and Age do Killers. Tipo, eu ouvi demais. Foi um assim. disco que eu ouvi bastante. Desde É o que tem 2000. Spaceman, né? É o que tem Space, É o que tem o... Are we humans or are we dancers? Acho que é. Tem Losing Touch, tem todas essas, assim, que eu ouvi muito. Eu acho que ele é o último disco bom do The Killers. Eu nunca Talvez. gostei de The Killers, então. Esse é depois do Sam Stone, né? É o último disco bom do The Killers. Porque eu gosto do que realmente. saiu ano passado, mas assim, perto desse eu acho... Não. Esse foi muito bom. E eles também eram uma estética, eles fizeram uns clipes legais, sei lá. E foi bem a época que eu vi um show deles também. E eu gostava muito. Foi do Team Festival. Foi do Team Festival. Mas então foi eles... antes. Eu lembro que... Foi antes, não foi o mesmo da MGT. O que eles vieram... Não, eles vieram num que foi Hot Chip, Arctic Monkeys, The Killers isso. e Bjork, que eu fui ver em Curitiba. Eu tava Eu vi nesse. na Ópera aqui de São Arame Paulo. em Curitiba, Que assim, foda. e, tipo, foi muito louco. Eu lembro que eu paguei Caralho. R$24, alguma coisa Meu assim. Sério? Porque assim, eu lembro que eu era estudante, então tinha meia, e quem era cliente Tim ganhava mais, tipo, tantos por cento de 50%, desconto. Eu lembro que eu paguei R$24, assim. Isso é um absurdo. E eu fui Mas fugido. tinha Meus quem? pais, Tinha todos? Hã? Tinha todas essas Não, bandas? aqui em São Paulo tinha Todos, eu todas. tava Era um lá. line, mas aí pro Paraná ia uma versão, tipo, reduzida. Mas, tipo, era uma puta versão reduzida, porque era Hot Chip, Bjork, The Killers e Arctic Monkeys, sabe? Ingresso mais bem Porra, pago esse, hein? esse Puta ingresso merda. E eu muito fui bem pago. fugido. Eu fui do... Mas você foi pra Curitiba? Então, assim, eu tenho parentes em Curitiba, mas eu não fui pra casa dos meus parentes, óbvio. Eu falei que ia passar um final de semana na casa de um amigo meu. Que, tipo, eu sou do interior, bem do interior. Vou visitar a tia Maricota. Não falei nem isso. Eu falei, mãe, estou indo passar o final de semana na casa do Você Renato. foi pra Curitiba. Talvez a gente vá acampar. Cara, que louco. E aí, tipo assim, eu saí, era sei lá, estudava de manhã, na sexta-feira à tarde meio que fui, mas eu fui, tipo, pra rodoviária, fui pra um município. Tipo, tinha carteirinha de identidade, tipo, normal, tipo, não falsifiquei nada. E fui. Mentira. Fui. E simplesmente fui. Aí eu lembro que eu cheguei... Sozinho? Sozinho. Você nem foi com seu amigo que você mentiu? Não, eu fui sozinho, gente. Eu fazia muito isso. Tipo, ia pros municípios do lado, assim, e dava um migué e tentava entrar nas festas e conseguia. Porra, mas Curitiba Outros era têm. longe, cara. Mas aí eu... Mas você foi de ônibus? Fui de ônibus. Eu virei à noite, dormi no ônibus. Aí eu cheguei lá de manhãzinha, bem cedinho. Eu lembro que eu fui no shopping Curitiba tomar um café da manhã. Aí eu saí de lá, eu peguei um monte de ônibus. Eu fiz uns 2 ônibus até chegar na ópera. E nem tinha Google Maps na época. Você deu uma não tinha. raça do Você ia ônibus. por conta, assim. Eu lembro que eu tinha pesquisado no Google mais ou menos um endereço X, mas lá você vai perguntando, sabe? Curitiba é fácil de você se locomover de fácil ônibus. mesmo. Vi os shows e, tipo, fui embora. Voltou pra casa. Porque foi no... Eu lembro Foi que descoberto? Não, nunca. Muito bom. Agora, E, se sua tipo, mãe ouvir agora, se ela descobrir agora, tipo, parabéns, mãe, estou vivo. Mas com esse amigo, é que eu fazia rolê com esse amigo de fazer isso, de ir pros municípios do lado e ir em shows também, assim, sabe? Mas nada muito doideira. Você só Não ia ver era, uns era só shows. pra ver show. A gente só ia, tudo tipo bem, assim, sabe? light. Bem isso, assim. Mas é louco porque eu lembro que ninguém me pedia identidade, eu lembro que eu viajava muito de ônibus com a minha irmã, tipo, eu ia pra minha avó. Minha mãe largava a gente de ônibus, assim, desde cedo. Então, pra mim, era normal fazer uns rolês, assim. Você Cadê não o conselho tinha- do telar? Do telar, né?
Caramba, mas enfim, eu amei. E já puxando isso, eu ouvi muito também. É que é de 2007, né? O do Arctic Monkeys, o Worst Nightmare. Eu acho que é, né? Favorite Worst Nightmare. Isso, 2007. E eu ouvi muito esse também. Então esse show foi muito, tipo... Eu fui aquela adolescente de 14 anos. Todas as bandas que eu mais gostava, eu tava lá. Hot Chip também, eu tava meio que conhecendo. Mas tem o disco deles, Made in the Dark, também de 2008. Que é muito foda, eu gostava muito. Então esse show foi, tipo, meio que uma grande descoberta, assim. Eu pirei demais. E na época eu não gostava de Björk, então eu nem curti o show da Björk. Nossa, fiquei, foi bem legal. Ela demorou, tipo, ela atrasou 1 hora. Ela foi atrasou mó, lá tipo, também pra arrumar o quarteto de cordas dela. Pode crer. Então eu lembro de ficar irritada, assim. Olha, não teve Arctic Monkeys, mas teve The Last Shadow Puppets em 2008 verdade. com The Age of Understatement. Eu amava. É que eu era muito fozoca dele. Eu assim. não gostava. Não Nunca gostou? gostei. Eu gostei bastante desse projeto. Não me pegava. Assim. Sério? Mas pra mim, a definição da Isa é a melhor. É o Alex tentando fazer música pro 007. É muito, é exatamente isso é bem mesmo. isso. Não, isso eu não discordo, mas é que eu gostava muito também, assim. Mas eu acho que é mais de ouvir de tabela, assim, sabe? Que nem as bandinhas britânicas que são meio cópias, você ouve porque tá rolando, assim. Mas eu gostei. Eu fui gostar de novo, tipo, ano retrasado, assim, do último disco, tipo, de ouvir... Do segundo disco da Shadow eu Puppets. acho bem ruim. Você não gosta? Não consigo. Pode crer. Não me pega, assim. Gosto de duas músicas ali dentro, mas só também. O primeiro disco, pra mim, ele é mais contínuo, apesar de ter umas barriguinhas no meio. Não, do Everything You've Come to Expect. Tem umas músicas, tipo Miracle Liner, tipo, umas músicas que eu gosto muito, assim, eu acho foda. Mas eu não ouço o disco inteiro, assim. Eu gosto de Sweet Dreams também, que eu acho muito boa, mas... Olha, desse ano, você falou de disco que você ouviu muito, eu acho que o que Não, peraí que eu tenho que falar desculpa. de um disco de 2008, que na verdade é de 2007, Qual? que é o do Bon Iver. É Forever, verdade, Forever. verdade. Esse fez Que sucesso. é assim, Forever Ago. Ele... Disco mais triste do mundo. Nossa, é uma depresona, Eu né? ouvi esse disco pra cacete. Ficou também. na deprê pra Eu ouvi. cacete, o Nick. Ele foi lançado, acho que tipo em novembro, de forma independente, de 2007. Aí no ano seguinte, em 2008, a Jack Jaguar lançou de verdade. Então tem Mudaram meio que a esse... capa e tudo, assim. Que antes a capa era aquela capa marrom, um papel, tipo... Papel que coloca em vidro, assim, aquele Pode papel... crer. Ah, sim, verdade. Craft. A capa era isso, com uma ilustração meio prensada. Essas capas que você fazia o carimbo, assim, tipo... Ah, meio que, sei, meio tá. isso, assim. E eles relançaram com aquela capa da neve, assim, né? Da Sim, que é Janela. bem bonita. É bem bonito esse disco. É que agora, tipo, eu não ouço mais, que não consigo Ai, mais eu ouvir. ouço muito. Você ouve? muito. Que Nossa. fofo. Bon Iver Eu é uma ouço- coisa eu que eu ouço os tenho meio três. salva, assim, sempre. É engraçado três que ele discos mudou dele. muito, né? Não mudou, mas mudou. Tipo, Mudou, muito, porque assim. ele era uma coisa mais acústica. E esse disco, eu gosto, você sabe a história desse disco? Ele teve mononucleose, o Justin Vernon, e aí ele precisou se isolar pra meio que pra passar por um tratamento e se restabelecer e tal. E desse processo, ele se isolou numa cabana no meio do nada, e desse processo de Caralho. isolamento veio esse disco. Esse disco. E é tipo assim, Por isso que é tão deprê. tem toda essa atmosfera, esse disco Pode é crer, maravilhoso. vou Eu acho que reouvir. é um dos discos mais incríveis dos últimos tempos, assim. Não, esse disco é muito foda, me impressiona muito. Tipo, as linhas de voz, tipo, a sequência de acorde é muito impressionante. Por isso que eu acho que mudou muito, mas ao mesmo tempo ficou igual. Porque as músicas que ele faz hoje parece que são só uma evolução daquilo. Tipo, é só outros meios, tipo, a tecnologia e tal. Mas E aí, na tipo, esse real é a disco, mesma coisa. Ele foi relançado em 2008 e o sucesso dele, a gente tava falando antes, o sucesso dele foi tamanho que no ano seguinte a Jack Jaguar encomendou alguma coisa, precisamos ter mais alguma Pode coisa crer. dele. E ele veio com o Blood Bank, que é um EP de 5 faixas, que tem aquela música Out in the Woods, que depois o Kanye West sei. sampleou no disco seguinte, que inclusive conta com a produção do Justin Vernon. Aham. Essa música é foda mesmo. Por falar em Kanye West, tem o Tem o disco 808 dele, and Heartbreaks. exato. Vocês Ah, gostaram? Eu amo esse disco. Eu lembro que na gente. época ele meio que dividiu a opinião da galera, assim, porque o Kenny tava naquela ascensão. Ele tinha acabado de lançar o Graduation. Que foi um assim, puta disco. uau, é. sabe? Todo mundo, meu Deus, quem é esse cara? Ele já tinha o College the Proof, que era, e o Graduation, o College the Proof, que eram discos excelentes, assim. E ele veio com esse disco, que é um Kanye West cantando. Mas eu acho muito interessante, porque eu acho que foi o começo de várias coisas. Tipo, eu realmente acredito que esse disco, se não tivesse ele, não ia ter, tipo, umas coisas Drake, sabe? Drake, é total. A essência o do Drake é esse 808. disco, pra É mim. muito esse disco. Então, pra mim, poderia não ter existido esse disco. Ah, Eu ficaria muito satisfeito. Como assim? O Drake é perfeito, eu amo demais. Eu gosto é que ele virou um chato, né? Mas, tipo, eu gostava dessa postura dele de ser, tipo, meio quebrador, assim, de tabu de... Pô, eu sou um rapper, sou negro, mas eu choro. Sabe? Sim. Tipo,
meio que assim. É que esse disco foi o princípio da desestabilização emocional dele. É verdade. Porque esse disco fala sobre o fim do relacionamento dele com a Amber Rose e logo em seguida, eu acho que a mãe dele morreu. A mãe dele morreu numa Então cirurgia ele, plástica. tipo, teve um colapso, assim. Eu comprei o disco, tipo, você abria, tinha uma imagem, tipo, você desenrolava e ficava um pôster grande, que um lado era aquele coraçãozinho com aquelas mãozinhas, tipo, do Mickey Mouse, e do outro lado era Ele uma era foto murcho? da mãe dele, tá ligado? Então, é, tipo, super, tipo, meio pesado. O coraçãozinho murcho, que é tipo Sim, uma bexiguinha. Uma bexiguinha. Então é meio pesado. Eu peguei e falei, caralho, voltei, sei lá. Daí eu fui ouvir realmente, tipo, é um negócio muito sentimental. Eu não gosto de todas as tracks, tem uma track com o Lil Wayne que eu não gosto, assim. Mas eu acho muito interessante, tipo, o beat com acordes tristes, tipo, ele cantando e às vezes fazendo um rap, sei lá. Eu gosto muito desse disco, tipo, realmente. Eu acho que é o começo de várias coisas que depois se desenrolaram, assim. Ele é um chato, mas, tipo, ele realmente é um, sei lá, tipo... Foi meio que divisor de águas esse disco, ele assim. realmente é um geninho, assim, de fazer uma coisa sem medo, sabe? Sei lá. Tem muito do uso da voz dele nesse disco, que depois você é reutilizado lá no ISO, sabe? De usar o autotune pra caralho. Foi Então meio eu que acho... Não foi ele que começou, mas não, foi não meio foi, que mas um foi tipo mainstream, pra ele, assim, pra em ele foi o relação a começo. ele, eu acho que foi um princípio de transformação. É um esboço de algo que ele talvez pudesse fazer mais tarde. Né? É verdade. Muito interessante. Cara, eu posso falar do meu disco favorito desse ano? Diga. Eu não sei se é o meu favorito, mas acho que é o que eu mais ouvi, que é o primeiro do Vampire Weekend. Meu, eu ouvi muito. Eu ouvi Esse disco é maravilhoso. Esse disco é muito bom. E eu acho legal, assim, que é uma banda que cresceu muito. É um disco que ele fazia essa mistura de ritmos. Tinha a famigerada micareta indie, que eles falavam na época, assim. E, cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu não gostei. Sério? Eu tenho muito disso, de, tipo, os discos que eu vou amar futuramente, eu detesto num primeiro momento. Isso é interessante, eu tenho um pouco disso também. E aí eu lembro que eu não gostei, e aí um dia em casa, assim, nessa época da faculdade, parei, assim, um domingo de manhã e falei, vou ouvir esse disco. Porque eu vi que ele começou a sair nas listas de melhores do ano e tal. E bateu de um jeito, assim, que continua até hoje. É uma banda... acho que já vi 2 shows deles aqui no Brasil. Eu tenho 2 baquetas deles que eu peguei em shows. Fofo. Eu sou muito fã. Eu fui pro Meca Festival em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pra ver aquela vez que eles vieram. Aí eu vi no Lollapalooza aqui. E, tipo, eu gosto de ver a evolução deles. Que do disco seguinte, tipo, preserva a essência, mas é uma outra pegada. É muito bom. E o terceiro é um disco, meu Deus, maravilhoso. Modern Vampires of the City, assim, é um dos discos favoritos da minha vida, assim. Já não tem nada a ver com e não os tem nada a outros ver, dois. é uma mesmo. pegada muito mais puxando pro Pet Sounds, do Beach Boys, de umas melodias, uns arranjos de corda ali, um pop mais alternativo, assim. Eu acho que o segundo, o Contra, né? O Contra. É meu favorito, É lindo assim, também. cara. Tava porque ouvindo tem esse final de umas... semana, assim. Eu vi que você postou. Eu amei, Agora amei. que eu te sigo, né? Agora eu vi que você postou. Agora que você me segue no Instagram. Mas eu gosto muito porque tem umas coisas de eletrônico, tipo uns beatzinhos, uns samples. Tipo, eu acho isso muito bom. Eu lembro que eu ouvi, eu fiquei muito em choque. Mas eu ouvi muito esse disco também, o Vampire Weekend. E eu lembro de que eu tava na cidade de ficar vendo as coisas e a minha irmã foi viajar e trouxe pra mim uma Enemy. E era tipo o disco, eles estavam indicando esse disco, sei lá, tinha 10 indicados e esse era o primeiro e eu fui ouvir. E eu curti muito, assim, curti muito a voz dele, curti muitas letras. São muito boas, cara. Tipo, meio inteligentes, assim. Uma pegada Era meio irônica, sarcástica, eu assim. gostei muito. Eu realmente ouvi até o final também, tipo, até o Modern Vampires eu ouvi. Porque eu acho muito interessante, tipo, até o cara, tipo, toda a presença online que ele teve depois, sei lá. Tipo, tudo em relação a eles era muito interessante, assim. E também tem o que é? O guitarrista? Tipo, aquele cara... É o Rustam Butmaglish. Ele era meio que o produtor dos discos. Ele era o cérebro da banda, era o né? Ele era da meio banda. o cérebro da O Ezra banda. Queening fazia as letras. Pode crer. Só que assim, desde o começo da banda, inclusive quando o Rustam saiu da banda agora recentemente, o acordo deles foi, tipo, a banda tem que funcionar independente de um dos dois estar aqui ou não, entendeu? Então eu tô com uma expectativa grande pro disco novo do Vampire Weekend que tá vindo. Já era pra ter sido lançado, mas eu acho que vai ser adiado por conta do nascimento do filho do Pode Ezra crer, Queening. com Ezra. Ali, eu descobri outro dia que ele é casado com uma menina com a muito Rashida foda, Jones, com a Rashida a filha Jones. do Eu não Quincy sabia, Jones, mas é fodida, eu amo ela. Mas, putz, esse disco é uma estreia incrível. E por Amo. falar em estreia, quem estreou também esse ano foi o Fleet Foxes. Maravilhoso É esse um disco disco. incrível, cara. Eu tava ouvindo de novo esses dias. Esse disco, você pode passar assim,
uma vida inteira estudando todas as melodias que eles colocaram ali. Você vai descobrir uma coisa nova, as harmonias de vozes, toda a instrumentação, a orquestração. Tem tanta coisa escondida por trás desse disco. E eu acho legal que ele é meio atemporal, assim. Sim. Se alguém falar, tipo, esse disco é dos de anos 1960, 60, você vai acreditar. Se falar, não, é Que dos anos louco, 70, né? você vai acreditar Sim. também, sabe? Tipo, Não, ele é um disco indie hipster dos anos 2000. Sim, É, ele é sim. é muito isso, cara. Ele começa pelo fato de que ele é um disco inspirado no... Ele é um disco inspirado no pop dos anos 60, no The Zombies, no The Beach Boys, em Beatles. Tem toda essa estrutura harmônica ali. só que é um rolê mega folk, assim. Mega folk indie, a produção é do Phil Wick, que é o cara que trabalhou com o Bill to Spill, trabalhou com o The Shins, trabalhou com uma porrada de banda indie, assim. Cara, esse disco é maravilhoso. E eu acho que todos os discos dele, assim, são meio que nessa pegada, nesse mesmo acabamento, né? Nossa, eu tô vendo aqui a lista. Tem uns discos bem indies esse ano. Tem Late of the Pier, que eu ouvia pra Ouvi cacete. muito. E é um disco desconhecido. Sim, é um disco ninguém que conhece. uma galera gostou muito e tipo, sumiu. A Era banda essa sumiu galera do também. Claxons também, né? Tipo, É a galera da, como é que é? New Rave. New Rave, eu Eu adorava acho, isso. eu acho o movimento mais ridículo que já existiu até hoje. Eu adorava. Porque não era um movimento, era uma coisa que, tipo, eles falaram, nós somos a New Rave. Tipo assim, somos só eles, assim, saca? É a gente. Girl Talk também era Girl Talk, muito lançou um legal. puta disco legal. Caralho. É engraçado, tinha as coisas... Eu fui procurar umas coisas meio pop, assim, né? Porque anos 2000, estética pesada. E saiu aquele Hard Candy da Madonna, tá ligado? Gente, mas dane-se esse disco. Esse ano é o ano da Lady Gaga. É verdade, tem essa também, tá né? aqui, que ó, saiu Lady da Gaga. Fame. É que eu lembro muito daquele clipe 4 Minutes da Madonna com o Justin Timberlake, que é a coisa mais 2008 que existe. É muito tipo, 2008. É muito trash. Teve a Adele também, que... Não, mas peraí, vamos falar da Lady Gaga. Lady Gaga, gente. tá bom. Não, é porque assim, eu lembro, eu tenho uma minha memória muito vívida de quando eu conheci a Lady Gaga, que tinha um amigo meu que, tipo assim, ele falou, você precisa ver isso. Aí ele mostrou a Lady Gaga, ela se apresentava, eu não lembro onde que era, mas ela tinha, tipo, 2 dançarinas junto com elas, meio dançarinas robóticas, elas não falavam nada. Ela tinha aquele raio pintado na cara. É verdade. E ela era meio que uma artista indie na época, assim, ela era, tipo... Era, o Just Dance é um clipe super meio indie, sei lá. Entendeu? Ela não era, assim, o que é a Lady Gaga hoje. Ela é Ainda só mais mais porque era uma época desse indie meio eletrônico, tipo, né? tinha Uff, Então, tinha Cansei Ser Sexy, era essas Cansei The Ser Sexy. Gossip, era tipo todo mundo dessa época. Falei, só mais uma aí, né? Total. Que ela tava com o Just Dance. Aí ela lança quase no final do ano, ela vem com Poker Face, que se torna a música mais tocada de todos os tempos daquele tocou ano. muito. Aquele clipe passou muito em todos os Eu lugares. lembro que na época da faculdade eu morava, assim, bem na esquina mais movimentada lá de Ponta Grossa. E aí, assim, sábado à noite, só tocava Poker Poker tipo assim, Face. os carros passavam, mas o carro que tava vindo atrás tava tocando Poker Face. E o outro carro que tava passando tava tocando Poker Face. E era, tipo assim, versões, milhares de remixes diferentes. Todas as de Poker versões de Face. balada. E esse Teve Paparazzi também, Paparazzi, que eu adorava. é do Bad Romance também. O Bad Romance acho que não é desse, é do The É Fame? desse, ou é do The The Fame Fame? Monster, porque no ano seguinte teve o relançamento é do o disco, relançamento, né? Tá bom, é Com verdade. mais umas músicas, mais uns clipes. Esse foi babado. Foi. E de pop tem aqui o Circus da Britney Spears. Eu acho bem whatever. É, eu também não gosto. Eu pra acho falar que é bem, tipo a- é que eu acho ela tão engraçada. Eu tipo, gosto da mano. Britney no comecinho dos anos 2000, ali, Aham. gosto bastante dela, mas esse disco, Não Tem Mas dá. o Nick falou da- Coldplay fazendo pop também. que é um disco bom. Eu não gosto. Você não gosta? Não. Eu gosto. Eu Viva gosto La deles Vida or tristes. Death on All Your Friends, que é um disco, a produção pra é do mim Branino, que já me Eu não encanta, sabia assim. que era do é, Branino. É o último disco que eu ouvi do Coldplay. do Coldplay. assim, É o quarto de- álbum deles, né? Acho que é o quarto, né? Ele é o sucessor do X and Y. É. E Eu foi gosto. o último que eu ouvi, eu gostei de umas tracks, outras não. E daí o próximo, qual que é o outro depois desse? Eu não sei. Cara, depois Mas é eu já qualquer coisa. não... Depois é qualquer coisa, É. é exatamente É o Milo- isso. Milo Xiloto Xiloto Nossa, lá. bem ruim esse disco. É. Cara, mas esse disco ele foi tocado exaustivamente, assim. Foi muito. É, talvez Música de Seja novela. parte do meu ranço também. Pode Acho que é ser. isso. Viva la vida, tipo, não dava mais pra ouvir, assim. Não Não dava. Mas, tipo, Life in Technicolor, eu acho uma música muito boa. Sim. Sei lá, são essas músicas emocionantes. Era o Coldplay que ainda fazia coisas emocionantes sem ser
muito brega, sabe? Tipo, e depois eles só viraram brega, tipo, foram fazer aqueles shows que você pegava pulseirinha colorida e daí tipo virou o show isso, Rock in assim. Rio, assim, eu acho que o Coldplay pra mim é a maior exatamente. síntese do que é uma banda Rock in Rio, sabe? Muito. Com bolas e confetes. É o novo U2. É o novo É o U2. novo YouTube. Só que é um U2 ainda mais performático, assim, porque o U2 tá se apresentando num palco 360. O Coldplay tem, sei lá, fantoches gigantes, bonecos, dançarinas. Não, daí traz e- o elefante, daí traz não sei o quê, daí É, bota meio pulseira, bizarro. joga tinta na galera, Deixa sei eu ver lá. o que tem nesse disco. É muito a mais. Nesse do Viva La Vida, É. tem o Olha, Lovers são- in Japan, Life in o Technicolor, Lost Strawberry Wing. 42. Tem Violet várias Hill, boas. Não é. são todas, mas tem várias que eu gosto, assim. E o X and Y, o X and Y tem fix, é verdade. Tipo, o Rush of Blood to the Head eu acho muito bom. É e o melhor Parachutes deles, também. né? Parachutes é bem bom também. Mas enfim, daí depois se perdeu, foi fazer coisa com sei lá quem. Olha, outro fenômeno meio popzinho foi o The Teen Things. É verdade. Nossa, mas foi muito fenômeno, Foi. né? E- Porque e acabou ali também, acabou né? ali, pesado. Vou falar uma coisa. Os Mas fãs não até vale. hoje insistem, Mas tipo, não faz a vale. resenha do disco novo deles. Cara, Não os dá. discos novos deles são muito ruins, assim, não tem. Dá. Cara, não tem nada, não tem nada. Eles meio. Tipo, foi o caso do MGMT ali, assim. Pra mim foi meio Matt and Kim também, que na época era grandinho. Sim. Fez um disco bom e Sim, e Sei sumiu. lá, Tipo, vive aconteceu de, depois. de passar. Cara, olha quantos discos tem o Teen Things. Tem muitos? Ai, cara, tem bastante coisa aqui. Mas o primeiro. Oh, não, mas olha aqui, o Starter Nothing é de 2007. Esse disco que a gente tá falando. É de 2007, não 2008. Ah, mas ele foi relançado em 2008. Mas é o primeiro? É o primeiro. Abre com Great DJ, tem Ah, pode That's crer, Not My Name, tem Shut Up and Let Me Go. Caramba, vários É, hits. na real esse é o único disco que tem hit dele. Mas também só Nossa. tem 3 aqui, gente. O resto Não é tem- tipo não aquelas tem mais. musiquinhas Ah, foda-se. então. whatever, assim. Não, eu ouvi bastante. Mas eu ouvi mais porque eu tocava na baladinha, era aquela coisa meio... Ainda toca, né? Ainda toca, né? Cara, Bolsa. se eu quiser salvar qualquer festa, eu tô com Great DJ. Ou That's Not My Name. Tipo, funciona muito. A galera curte. Ai, meu Deus, a pizza tá vazia! Toca Great DJ, assim. Tan, 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 Puta tan, que tan. eu pariu. Galera volta correndo. Não dá. Outro fenômeno dessa época foi o Kings of Leon também. Foi. Nossa, é Com Only by verdade. the Night. Meu, mas... Only by the nossa, Night. Eles tinham Tem muitos Sex on discos, né? Fire, Use Somebody, 17. Cara, essa música tocou muito. Tocou, encheu É o saco, insuportável, assim, eu não consigo mais. Cara, ali é uma banda que já era... Eles já tinham gasto tudo. Eu ouvia no Youth and Young, que tinha aquele Modest Chambers, que era, tipo, mais roqueiro, assim. Eu gostava muito, que eles tinham cabelão, sabe? Sabe o que eu era, percebi, tipo, mais assim, Kings of ouvindo Leon. depois? Que o Kings of Leon nada mais é do que um stroke sertanejo. As guitarras são absurdo! as mesmas guitarras, tipo, a estrutura melódica, o jeito de Pode cantar, a crer. bateria, tudo. A única diferença é que tinha aquela voz meio mais rasgada É, rasgadona. e essa pegada... Mas até o primeiro disco, você acha? Até Sim. o Youth and Young Manhood, eu acho Eu muito não sei, eu bom acho que ele é um esse pouco mais disco. pé no punk, assim, talvez. É, ele é mais punkzão, Apesar de não? ter- Cara, Apesar de ouça, ter esse rolê é caipira. Strokes, é puro Strokes. Eu é vou tipo reouvir na a bad. mesma coisa mesmo, assim. A estrutura, assim, tem várias coisas que é muito repetida, assim. Você fala, caralho, é Strokes que eu tô ouvindo agora? Nossa, que bad, não quero E, nem tipo, ouvir. e eu gostava pra caralho, era, tipo, muito Eu fã. Os dois gostava muito. primeiros, até o terceiro disco, assim, eu lembro que eu ouvi, assim, que dá um disco mais sóbrio e tal. Mas eu continuei ouvindo. Bom, e antes de terminar aqui, eu vou pro meu lado fã, né? Demar Demar Volta Volta. lançou. Mas volta. Eu coloquei na lista só por você, porque eu acho esse disco, tipo, Ele é bem qualquer coisa, na real. É. Tipo assim, ele é o terceiro disco Talvez deles, eu seja. acho. E é o primeiro que não é conceitual. Então ele sai de 2 discos que contam uma história e tal, pra ser um negócio um pouco mais simples, assim. E daí é interessante, sim, tem algumas músicas boas. A Nossa, própria eu acho que Goliath, eu nunca que. brisei no Mars Volta, assim, Puta, né? eu amo Você essa curtiu banda. muito. Então, eu vou tentar, Nick, eu vou fazer de tudo. Ouve o primeiro disco, Vou que é. ouvir, vou salvar aqui. Não acho o melhor disco deles, mas acho que pro ano, assim, foi um disco Sem entrar na legalzinho. brisa. Ah, eu lembro quando eu ouvi, já não me Não bateu. bateu. Meu, mas o que eu, antes de terminar, não sei se a gente Ah, não, a gente tem mais coisa aqui pra falar, gente. tenho Ó, muita a gente coisa. tem que falar. Fala o seu aí. Eu ouvia muito o Adele 19, Sim. gente. Eu ouvi muito. Não, eu lembro que Não eu te fui. pegou? Não, acho que eu nem ouvi na época. é? Pra mim foi a partir do 21. É, eu mesmo. também É, comecei meu, ouvindo é porque Eu 21. era uma lembro que tinha um mistura de- amigo que ouvia que eu e gostava. gostava muito, mas assim, tipo,
É esses casos de artistas que você fala assim, ok, só mais uma cantora que vai lançar esse disco e vai sumir. Vai sumir, mas ela tipo a Lady Gaga, né? Lady Gaga. Meu, é porque era uma coisa que eu ouvia com minha mãe, assim, que minha mãe gostava muito, porque ela era da Inglaterra, a minha mãe é de família inglesa, então, tipo, ela ouviu, assim. Minha mãe é família inglesa, assim. É que minha mãe realmente então ela, tipo, vê as coisas, tipo, a Adele era, tipo, uma mulher que ela ouviu, assim. E eu conheci pela minha mãe, sabe? E era esse disco, tipo, meio bonitinho, sei lá. E daí depois que ela foi ficar mais épica, né? Depois veio o drama, né? Depois veio, tipo, a Maria Mendonça da Inglaterra. Tipo, o 19 não é sofrência. Tipo, tem umas letras meio bad, um R&B break-up, mas é um R&B assim, britânico total, assim. Eu gosto muito, eu ouvia muito, muito, muito. Por falar em Inglaterra, em Bretanha, tem a volta do Portishead com Pode o Third, crer. cara. É o primeiro disco deles em 10 anos. E eu lembro assim que foi... eu lembro na época de todo mundo falando... Quando saiu o anúncio de que voltaria, todo mundo começou a pensar assim... Putz, mas trip hop em 2008... Trip hop era uma coisa que era muito anos 90. Nenhum dos artistas de trip hop meio que conseguiram ir muito além. Tipo, o Massive Attack foi, mas nunca repetiu o mesmo sucesso, teve a mesma qualidade. E eles voltaram com esse puta disco que abre com uma frase em português, que é das regras dos três, assim, você abre com uma frase em português no disco. E tem uma sequência de músicas muito boas, sabe, nesse disco. Tem a Machine Gun, tem, acho que é The Sleep. Eu fui ouvir só depois esse também. Foi aquela situação que eu ouvi depois. Na época eu não tava tunada nessa... Mas realmente, foi tipo, mano, foi 10 anos depois. É muito louco, né? Que numa o último disco isso. deles havia sido o de 1997. Então foram 11 anos, na verdade. É que em 98 eles lançaram um dos meus discos ao vivo favoritos, que é o Roseland New York City. E aí eles voltaram com esse Third, que tipo, tem The Rip, tem Plastic, tem Deep Water, tem Machine Gun. Assim, são só músicas muito, muito, muito boas. Muito boas mesmo. É muito louco. E ficaram em hiato, então hiato ainda até hoje, né? Olha, bem rapidinho, só pra não deixar passar. Deer Hunter com o Michael Castle, que é um puta discão de shoegaze, dream pop, fudidão. Tem também o Friendly Fires, com o primeiro disco deles, que é uma coletânea de hits. Ouvi bastante também. Echoes and Love Affair com Blind, que foi um disco... Tipo assim, o disco é homônimo, mas o Blind foi o grande hit deles. Tinha... Nossa, saiu em todo que é lugar. Tudo. Em todos os lugares. Tipo, era quem cantava era a Anonic na época, era do Anthony The Johnsons. Saiu o primeiro da Taylor Swift. É o primeiro? Eu acho que é o... Qual que é? Não é o Speak Now, né? Deixa eu ver. Mas enfim, né? Taylor. É o primeiro, é o Fearless. Não, é o segundo. Puta que pariu, ela tem disco, hein? Saiu em Part of the Sun também nesse ano. Part of the Sun. Que era bem legal Walking nessa on a época. Dreams, é verdade, desse ano. Quem também voltou foi o Guns N' Roses com Chinese Democracy, que era a puta expectativa de um novo disco Foi uma deles. bosta, E foi né? uma bosta completa. Ninguém nem lembra disso. O Cut Cope lançou um disco muito bom, que é o In Ghost Colors. M83 também. M83 lançou também um disco muito bom. O The Cooks, né, tava bem nessa época do indie pop inglês. Quem estreou foi o Foles com Antidotes, que é um disco muito legal. Puta, um discão esse. Mogwai não estreou, mas lançou um disco. esse Eu ano. acho só ok esse Puta, deles. eu gosto. Teve a Lick Lick, estreou com um disco bem legal. O R.E.M. voltou com o Accelerator, depois que eles tinham lançado um disco bem bosta. Esse disco foi tipo assim... É verdade. Esse disco foi muito bosta e eles voltaram com o Accelerator, que foi tipo um puta discão, assim. Enfim, gente, muitos discos. 2008, pelo amor de Deus. Conta pra gente nos comentários aí qual é o disco favorito seu, nacional ou internacional de 2008. Conta pra gente. Boa! Fechamos o bloco? Fechamos! Vamos então. Não para de ouvir. Não paro de ouvir. Segundo bloco do programa Não Para de Ouvir. Nick, o que é esse bloco? Conta pra gente. Bom, nesse bloco a gente vai dar dicas de coisas musicais, basicamente discos, né? Porque são coisas que a gente não para de ouvir, que a gente tá sempre ouvindo, e são coisas recentes. Legal. E eu vou começar porque na semana passada eu fiquei esperando, em algum momento as meninas vão falar desse disco, e elas não falaram desse disco, que é o Não Para Não, o novo disco da travesti Paula Vilar. A travesti Paula Vilar. Ou melhor, a Pablo Vittar lançou Não Para Não, é o segundo álbum dela em carreira solo. E é maravilhoso. Eu não ouvi. Gente, ainda. você precisa ouvir. Vou te falar assim. Você precisa ouvir isso. Ouça Disque-me. Porque é a música que ela fez em cima da versão do On Hold do DXX.
é? Tem versão pra música da Rihanna. Aí cai uns Mentira. forró brega, tecnobrega, tipo meio calypso, meio calcinha preta, meio tipo aviões do forró. Olha ela. Cara, tá muito bom. São 10 músicas, o disco tem menos de 30 minutos de duração, assim. Caralho, ouviu, muito acabou. rápido. Só que todas as músicas são hits. Assim, eu tenho certeza que de agora até o ano que vem só vai dar Pablo. Qual vai ser a música do carnaval? Qual Cara, eu acho que é o Seu Crime. Seu Crime talvez seja uma... É muito boa. A Buzina também. Tipo, o disco inteiro é muito hit, um atrás do outro. Ela vai lançar um monte de clipe, então. Vai lançar muito clipe. E esse disco já tem um fato muito importante de que todas as músicas entraram no top 40 do Spotify quando ele foi lançado. Caramba! E, tipo, nenhum disco brasileiro conseguiu esse feito até hoje. Eu acho que lá fora também são poucos os que conseguiram fazer isso. Pensei que você ia falar que ela foi produzida pela Lei Rouanet. É verdade. Esse dinheiro foi feito com o dinheiro da Lei Rouanet, gente. Tem que acabar com isso. A mamada vai acabar. Ai, e esse disco, a produção é do Gork, que já tinha trabalhado com ela antes, que é o cara que trabalhou que era do Bonde do Rolê. Uhum. E do Mafalda, que também já tinha trabalhado com ela. Cara, ótimo disco. É muito grudento. Tipo assim, eu não paro de ouvir, porque eu realmente não paro de ouvir, assim. Tipo, muito cat, bem pegajoso. Vou salvar aqui pra ouvir. E em tempos de repressão política, de violência contra homossexuais, é tão bom você saber importante. que tem, tipo assim, uma drag queen em destaque no Spotify. E em ônibus aqui em São Paulo. Tipo, eles enveloparam ônibus aqui. Tem estação do metrô envelopada. Os Minions devem estar... A galera deve estar odiando. Nossa, isso é importante pra caralho. É muito importante. Aí, tipo, até teve um debate no seguinte de... Não tem uma letra política. Você tem uma música com a Ludmilla que meio que tem uma pegada assim, mas não tem nada de político. Só que ela teve no Faustão nesse final de semana, sabe? Tocou duas muito músicas foda. lá. Cara, isso é muito importante. Então, mas assim, que negócio que a gente falou no programa sobre política. Ocupar espaços ocupar espaço político. é político. Você se fazer visível um espaço onde é restrito para esse tipo de público, para esse tipo de gente, tipo, pra você ser LGBT, é muito importante, entendeu? Então, ouça Não Para Não, novo disco da travesti Paula Vilar. É porque é o meme do... Agora a travesti Paula Vilar foi longe demais. Ai, meu Deus do Com a Lady Rouanet, ela vai engravidar do filho do Lula. Não, sério, os memes da Pablo Vittar não dá, são maravilhosos. Elô, o que você não para de ouvir? Meu, eu não paro de ouvir o disco que a Saint Vincent lançou das versões voz e piano. Bem calminho. Bem calminho. É muito interessante, porque eu não paro de ouvir, eu tô Dá ouvindo o nome todas. do disco, é? Qual que é o nome do Mass disco? Education. Ah, é Mass Seduction Piano, não é? Mass Education. Mass Seduction é o primeiro. Era o Mass Seduction e Mass Education, exato. Eu nem lembro o nome, eu só fiquei ouvindo pesado. Assim. É, Mass Mentira, Education. nem ouviu. Eu ouvi, louca! É porque eu gosto muito desse disco, então eu quis muito ouvir essas versões. E é muito interessante, e também porque é bem, tipo... Parece que ela gravou meio assim, sei lá, voz e piano, né? É voz só. e piano, É. mas tipo, tem um chiado, sabe? Sim, Tipo, o cara é uma que coisa toca bem... o piano, ele já trabalhou muito com o Sufjan Stevens, assim, na Pode discografia. crer. Ela era do amiga Doveman, né? Ela era da banda de apoio do Sufjan Stevens. E esse disco foi uma premonição, não foi uma premonição minha, foi um pedido meu. Por quê? Porque quando saiu o Slow Disco, eu coloquei no Stories, assim, seria maravilhoso se a @St. Vincent lançasse um disco Mentira. inteiro de versões disso. No dia seguinte, ela anunciou o disco. Eu falei, Você pediu, olha só, ela fez pedi, pra ela você. atendeu. Anja. Mas eu acho interessante porque ele é muito bom, mas é interessante ver... Porque, assim, o Mass Seduction eu gosto muito, mas tem umas coisas que são muito estranhinhas, né? Tipo, umas escolhas estéticas que ela fez e tal, que às vezes fala assim, putz, será que essa foi a melhor escolha, né? Tipo, você fica pensando no processo de composição do disco e se realmente aquilo era o melhor produto final. E daí, ouvindo essas, eu falo, caralho, aquele realmente era o melhor produto final. É muito interessante o jeito que ela fez, tipo, as escolhas estéticas, Era de muito timbre. perfeito, né? É muito perfeito, assim, exatamente Eu pra ouço esse estética que ela disco, quer, sabe? esse disco de piano e voz, e aí, assim, a minha mente vai puxando pra versão anterior, É, sabe? eu também. Porque é isso, porque essa é legal ouvir, mas não é a versão perfeita. Não é aquela coisa que às vezes um cara lança uma versão acústica e é foda, Quando sabe? vai entrar a guitarra aí, cadê o sintetizador? e aquela batidona, não tem? Mas é Cadê? bonito, é muito lindo Não, mesmo. é lindo, porque é perfeito. E é muito legal, ainda mais as músicas meio estranhas. Tipo, até a Mass Seduction, que é uma música meio, sei lá. Você vê como ela é, tipo, melódica, como ela é construída, sabe? É um jeito legal de ver. Mas é também legal de ver que, cara, é
muito mais interessante o jeito original que ela fez. Tipo, é muito mais legal. E que às vezes a gente fica nessa noia da voz e do piano, né? Que tem essa coisa meio linda disso tudo. Que lógico que é lindo, mas não é a melhor versão, tá ligado? Tipo, não é o melhor jeito de fazer realmente, assim. Então, eu achei legal ela disponibilizar isso pra gente poder fazer esse comparativo e às vezes chegar nessa ideia de, tipo, puta, o outro é muito melhor, Sim, vou voltar de a obra ouvir completa. aquele, sabe? Tipo, é meio que isso. E assim, vale correr atrás desde que ela lançou My Seduction, ela meio que vem trabalhando em cima de remixes e versões para as músicas dela. Ela deu pra Kelly Lee Owens, pro DJ DS, que é uma dupla de produtores. Ela mesma remixou algumas músicas. Então eu achei legal esse conceito de ela brincar com a própria obra, que ela nunca tinha feito com nenhum disco dela, isso, Pode sabe? crer. Ela meio que foi desdobrando ele em vários... Ela falou assim, é várias uma obra maneiras. tão grandiosa que, tipo assim, ela continua rendendo frutos mais de um ano depois de lançada, Isso né? é muito louco, cara. Esse disco é muito bom mesmo, assim. E é isso. Mass Education. Produtores, tragam St. Vincent de volta pro Brasil. Por favor, precisa. É maravilhoso. Foda. Nick, o que você não para de ouvir? Bom, eu vou com uma dica de um EPzinho do Cautious Clay, que chama Resonance. É o EP de um cara que eu descobri há pouquíssimo tempo, que ele fez uma música com a Luna George. Sabe aquele cara Sim, do EP novo, né? E assim, essa música é sensacional. Eu fui atrás desse cara e descobri que ele tem um disco desse ano e tem também um EP. E esse EP que eu tô falando, que ele é curtinho, tem 4 faixas. Então, assim, dá pra você ver bem. É tipo bastante R&B. Tem um indie popzinho, assim. Bem pra quem gosta de Khalid, Daniel Caesar, Frank Ocean. Então, acho bem interessante, assim, pra quem gosta dessas coisas e pra quem tá procurando um nome diferente no meio das tantas opções que a gente tem. By the way, você falou dele e da parceria com a Luna George. Eu achei esse EP muito bom. Sim, é muito bom. Eu achei esse EP melhor do que o último disco deles, assim. Champagne é o nome do novo EP do Aluna George. O disco anterior foi o I Remember, que era uma pegada mais EDM, assim. Que é o primeiro disco, na real, né? Não, o primeiro disco é o Body Music. Ah, é verdade, é verdade. Que é um R&B que, tipo, esse EP novo é mais puxado pra estética do primeiro disco, assim. Realmente muito bom. Você precisa ouvir isso. Terceiro bloco do programa, você precisa ouvir isso. Elo, conta pra gente, o que é esse bloco? Você precisa ouvir isso. Você vai ler? Não, eu não sou a Isadora. A Isadora vai ler? A Isadora estaria lendo, se fosse ela. Mas cada pessoa recomenda um disco, um livro, um filme, uma série que permeia o universo musical, mas não precisa ser necessariamente apresentado recentemente, assim, lançado agora. Então pode ser de qualquer época. E o que é a sua recomendação? A minha recomendação é uma revista, olha eu, né, fazendo totalmente propaganda para revistas musicais, que são produtos muito legais e tem várias, assim, maioria na gringa, né, não tem muitas revistas musicais aqui. E chama She Shreds, eu não sei se vocês conhecem. Não. É uma revista que ela é impressa nos Estados Unidos, ela é feita nos Estados Unidos, que ela fala só sobre mulheres que tocam guitarra ou baixo. Como que... She Shreds. She Shreds. Tipo, ela shreds de guitarra, entendi, sabe? entendi. Shredding the guitar, Entendi. assim. E é muito louco, tipo, mais uma dica porque elas têm um Instagram, assim, super legal, que dá pra seguir. E elas só falam sobre mulheres, então dão várias dicas de mulheres que tocam e tal. E elas têm as mulheres que são a capa da revista, que é uma revista impressa. E é muito louco, já foi a Elizabeth Land of Talk, já foi a vocalista e guitarrista do Always, a Mitski já foi capa do She Shreds também. Então é uma revista muito legal. E também... ela é fácil de adquirir? Então, não? Aqui nem tanto. Eu só tenho uma que eu consegui, tipo, quando eu fui pra gringa, assim, eu consegui comprar, porque daí eu compro um monte de revista, assim, tem muita revista boa, gringa, tipo, e muitas que falam exclusivamente de mulher, tipo, tem essa She Shreds, tem uma que chama Tom Tom, que é só sobre mulheres bateristas. E é legal porque elas falam sobre equipamento, sabe? Umas coisas que permeiam muito o universo masculino. Tipo, quando você vai numa loja, são só vendedores homens, e você fala, putz, eu quero isso. E o cara já espera que você saiba tudo, sabe? Tipo, e meio que fica assim... E tem uma coisa que eu nunca tinha me tocado, que foi quando a St. Vincent lançou a guitarra dela, que
o instrumento pra mulher tem que ser diferente, porque, tipo, às vezes o instrumento é muito grande, o corpo da mulher é outra proporção, Você tem o entendeu? peito, você tem outra coisa, assim, principalmente guitarra que fica E perto a gente não de se você. toca disso, assim, a gente tá É tão outra acostumado e não, coisa. tem outra estrutura ali, legal isso. Totalmente. E daí é muito legal essa revista, tipo, assim, a gente consegue seguir nas redes sociais pra sacar. E também essa coisa de você conversar, tipo, daí no finalzinho, cada mulher fala, tipo, putz, qual é o equipo que você usa? Daí ela fala os pedais que ela usa, o porquê, sabe? Então é um outro jeito de você lidar realmente com esse universo e você mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Porque às vezes pra gente fica parecendo que é um bicho de 7 cabeças. Você escolher sua guitarra, você escolher seu pedal, você escolher, sabe, que programa que você usa pra compor ou não. Então é um ambiente meio legal de conversa. E elas postam, tipo, hoje é dia de riff, tipo, manda pra gente o riff que você tá fazendo em casa, sabe? Daí elas repostam, tipo, é uma coisa meio legal, assim. Então, se você quiser seguir, é @SheShreds Magazine. Bacana, a gente vai pôr no link no post. Sim. Nick, qual que é a sua recomendação? Bom, acho que essa semana eu vou fazer igual você e tenho 2. Deixa eu só Olha falar uma coisa. ele. Semana passada, a pessoa que sempre critica que eu trago 2 recomendações fez exatamente isso. É, trouxe 2, Nelo. mas foram 2 releituras, então tudo bem, não tem problema. Diga, Nick. Bom, a primeira é um disco chamado August Green, Olha da só. banda chamada August Green, que é basicamente o trio com o Common, Robert Glasper Olha só. e o Kenny Riggins, Olha que é só. um Nossa, que baterista. loucura. Lançou esse ano e pra mim é um dos melhores discos do ano, mas acho que ninguém tá falando, então eu acho que é interessante, assim, é tipo jazz, hip hop misturados, letras políticas, tudo aquilo que você espera de gente foda se juntando. E a minha segunda dica é o Last FM. Vamos voltar pra Last Olha FM, só, gente. eu, Olha porque, ele. eu sempre estou lá, nunca saí. que assim, tá foda ficar no Facebook, até o Twitter, que é a minha rede favorita, Ai, tá triste. Nossa, tá tá foda. triste. Então assim, vamos tentar espairecer um pouco, ficar vendo músicas. Conhecer bandinhas novas. Exato, e isso ainda funciona. eu Ver tava se aquele vendo. crush que você quer pegar é super ou é baixo. Quem nunca fez isso, não é, minha gente? Ai, Vamos tentar que ficar em primeiro plataforma lugar nos maravilhosa. charts de alguém, de um artista. Vamos fazer campanha pra mudar a foto de algum artista. Quem nunca? Que louco. E daí essa é a minha dica, 2 dicas rapidinhas. mas- Legal. E você, Clever? Eu fico Fico até esperando. esperando. Então, eu tenho 2 também bem Ai, rapidinhas. meu Deus. A primeira é que estive no país Pernambuco. Voltei moreno, lindo, maravilhoso de lá. Você tá mesmo. E em Recife, eu visitei um museu, bem no centro histórico de Recife, Recife Antigo, um museu chamado Cais do Sertão. O que é esse Museu Cais do Sertão? Ele meio que é um desses museus que adaptam uma coisa meio orgânica para um meio tecnológico. Então ele mostra o universo nordestino, a cultura nordestina e pernambucana, como que é a vida nesse, tipo, de quem vive no sertão, né? Então tem umas adaptações de, tipo, cenários, paisagens, meio que você é uma imersão dentro dessa vida sertaneja. Só que, ao mesmo tempo, ele é um museu dedicado à obra do Luiz Gonzaga. Ai, que lindo. E aí, tipo, eu me percebi como um ignorante musical, no sentido de Luiz Gonzaga, que eu não sabia praticamente nada além de Asa Branca. Sério? E esse museu me abriu muito a cabeça pro que é Luiz Gonzaga. Por exemplo, essa identidade nordestina, de o povo nordestino, o Nordeste, é uma coisa muito recente. Tipo, ela é de 1950, 1960 pra cá. Antes era tudo tratado como Norte. Foi justamente a figura do Luiz Gonzaga que trouxe essa personificação do nordestino pro Sul e Sudeste. Porque ele, tipo, ia nas rádios e aí ele se apresentava trajado de nordestino, assim, com a roupa, com toda aquela estrutura parafernália dele. E, assim, as rádios na época detestavam isso, achavam, tipo, um absurdo, Brega? cara. Não, achavam, tipo, deselegante. Tipo, tá. como assim, cara? Por que você tá vestindo, assim, um personagem? Bom, Sudeste odiando o Nordestino Exato, desde né? sempre, né? E ali eu comecei a perceber o quanto ele tem uma estrutura muito parecida com a identidade do Elvis, no jeito de se vestir, de trazer uma identidade, de ter um estilo, de ter... Ele era um personagem de... Que loucura. Cara, é riquíssimo, assim. E esse lugar você começa a perceber a importância dele pra construção do baião, que é um gênero que praticamente ele inventou, do forró de pé de serra, daquela trinca básica da sanfona, do triângulo e da zabumba. E, cara, e toda essa identidade nordestina do quanto ele foi importante. Ele era pernambucano, nasceu em Exu, morreu em Recife.
e o quanto ele foi importante para essa consolidação da identidade nordestina, assim. E o Dominguinhos foi meio que um o próximo dele, Dominguinhos, né? o que eu aprendi, ele é o herdeiro do rei. Tem os exatamente. títulos, assim, sabe? Eu entrei muito nessa brisa porque eu trabalhei na pós-produção daquele filme Dominguinhos Mais, não sei se você viu. Sei. E é um filme lindo. E daí que eu também percebi, foi caramba, tem toda uma história, tipo, E assim, muito sinistra. as músicas dele, eu nunca tinha... a gente para no Asa Branca e no que toca nas festas Tem juninas. muita música linda. E ele tem um discurso político-social muito foda, muito importante por trás das letras dele. Foi ele que começou a expor o que estava acontecendo no Nordeste. A gente entende por que o Nordeste ainda hoje é um núcleo de muita contestação em relação à direita, ao que é a defesa dos trabalhadores, ao que é a defesa do povo brasileiro mesmo. Porque tem uma história muito cravada nisso, eles têm uma história muito viva ali. Então, e ele foi muito importante para expor isso, para expor o que estava acontecendo, porque era um lugar meio abandonado. Totalmente. Então, assim, vá para Pernambuco, Amei vá essa para dica, Recife, lindo. visite o Cais do Sertão e ouça Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Minha segunda dica, no meio das minhas férias, eu decidi a começar a assistir BoJack Horseman, a 5ª temporada de BoJack Horseman. E eu entrei numa depressão fodida. Por quê? Pra quem não sabe, vocês assistem? Não. Assistam. BoJack Horseman é uma animação da Netflix, ela está na sua 5ª temporada. Ela mistura personagens animais, no caso, e humanos. É tipo o nosso mundo real. A série se passa em Hollywood. Você acompanha a vida do BoJack Horseman, que foi um protagonista de um seriado de sucesso dos anos 90, tipo um 3 é demais da vida, ele era tipo um protagonista. Só que assim, acabou o seriado, ele viveu o resto da vida dele meio que afundado no sucesso disso. O cara é viciado em drogas, viciado em álcool, ele é um cara puta decadente que vive de passado. E a série se passa, meio que explora isso. É uma série extremamente depressiva, contemplativa, ela explora... Eu gosto de falar que ela explora o que ela tem... ela extrai o que existe de pior em mim. Ai, que horror. Que ela toca, tipo, o que existe mais de podre em você, só que ao mesmo tempo ela te ajuda a superar isso, entender como isso é parte natural de todo mundo. E quem faz a voz dele é o Will Arnett, que já fez o Arrested Development, ele fez uma porrada de séries legais. Fez Batman, o Lego. O Batman Lego é dele. Tem o Aaron Paul, que é o Jesse do Breaking Bad. Tem a Amy Sedaris, enfim, tem muita gente importante fazendo a dublagem. Então, por exemplo, tem personagens reais e animalescos. Por exemplo, o Quentin Tarantino é o Quentin Tarantalino, sabe? Assim, tipo uma tarântula. Que foda. E é legal porque ele discute muito depressão, ele foca muito nisso, ele foca muito em abuso de drogas. E nessa 5ª temporada, eles meio que expandiram, porque na temporada anterior foi muito focada no BoJack, tipo, meio de resgatar da família dele. E nessa ele vai pra outros personagens e é uma série tristíssima. Mas por que eu trago ela aqui também? Porque ela é muito musical. Ela abre com St. Vincent, logo na primeira cena da 5ª Adoro temporada. Que você traz coisas babadas. E ela encerra com The War on Drugs. Nossa. No meio da série, você vai ver que tem umas referências assim. Por exemplo, você vai ver que ela tem o pôster na parede do Quack DeMarco, que é o Mark DeMarco, só que versão pato. Eles fazem umas piadas com, tipo, 21 Pilots, uma piada excelente ao longo da série. Tem FKA Twigs, tem Lana Del Rey. Caramba! Então, assim, vale muito assistir. Você fica meio na merda, mas ela é muito Mas legal é muito e boa. divertida. Então, Eu BoJack amei, eu vou Horseman. muito ver. Principalmente Arrasou. essa 5ª temporada, que é maravilhosa. Arrasou muito. Desliga o som. O que é o Desliga o Som, Kleber? Fala você, louca. Kleber, diga. Kleber, o que é o Desliga o Som? Bom, o Desliga o Som é o bloco onde a gente fala sobre algum assunto polêmico, algo que foi desagradável, ruim, normalmente relacionado ao mundo da música ou nas últimas semanas sobre política. Política, como sempre. E o que é o tema dessa semana? Roger Waters. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que Alguém foi no show? Não. Ah, tá. Não Tá, foi. só pra saber. Mano, a gente chegou... Eu acho que... a gente chegou num estágio de loucura e de delírio coletivo extremo, de que as pessoas estão indo num show de um cara que sempre foi político, só que as pessoas nunca pararam pra abrir o vagalume e ver a tradução da letra, sabe? E a galera Exatamente indignada. isso. Não, o pessoal... Eu vi uns vídeos do pessoal saindo do show, falando, mas esse cara não mora no Brasil, Vamos não pode falar uma falar contextualizar. nada. O que aconteceu? O Ah, Roger tá bom, Waters, vai, é verdade. ele fez o show foi em São Paulo. Foi uma série de shows no Foi. Brasil inteiro, É que vai o primeiro rolar. acho que foi em Curitiba, né? Não, foi daqui de São Paulo. Mas Foi. teve 2 em São Paulo. Vai rolar no Brasil inteiro, assim. E no meio do show ele colocou uma lista de ditadores fascistas, de personagens fascistas que ele considera fascista.
E numa dessas listas estava o Bolsonaro, por motivos óbvios, gente. Se você ouve nosso podcast, Você sabe que você sabe. E se você se indignou com isso, você está no podcast errado. E ele colocou o Bolsonaro lá, teve umas projeções falando ele não. Ele falou sobre a importância do voto, falando que daqui a algumas semanas a gente vai ter uma eleição muito importante no Brasil. E que ele, Roger Waters, se lembra do período em que a América Latina foi dominada por ditadores. E ele lembra o quanto isso foi podre. E, obviamente, quem vai num show desses, além de pessoas muito apaixonadas, são pessoas que têm dinheiro, porque não é um ingresso barato. Foi o quê? Ingressos de 600, 800, paguei 800 reais no meu ingresso. E aí a galera tava indignada porque eles estavam misturando política no show. Só que, tipo, a discografia inteira do Pink Floyd sempre foi isso. A pessoa ouve The Wall e não entende sobre o que é, né? Como teve o tweet, acho que o pessoal ouve The Wall e acha que é sobre um pedreiro. Construção civil. Construção civil. Mas é bizarro a galera saindo na rua, tipo, o cara fazendo vídeo na rua, assim. Falando que ia fazer boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência e a galera Contra do o lado falando, é um absurdo mesmo, tipo, as pessoas na rua, tipo, sabe, se juntaram. Pra mim, se eu ouvisse um cara falando no celular, eu falava, mano, você tá chapando, tipo, entende onde você tá, e a galera sabe? realmente indignada. Realmente indignada com isso, tipo, cara, você tá no show do Roger Waters, tipo, não é? O cara, tipo, ele passou por tudo isso. Mano, é muito bizarro. O pai dele morreu assim. na guerra. O pai dele morreu na guerra. Ele esteve no governo Thatcher. Ele passou por uma porrada de repressão na Inglaterra, num período de forte instabilidade. Guerra das Malvinas, tudo isso, sabe? É um cara... É desgastante, velho, porque parece que a gente tá falando com um monte de pessoas que tá completamente... É a mesma coisa de ter que explicar de novo que nazismo não é de esquerda, sabe? A galera achando fala, que cara, a Alemanha, tipo, o governo da Alemanha tá errado, porque, tipo, falando que, gente, o nazismo foi de direita. E eles, tipo, não. Tipo, a gente ouve, assim, Eu mandei hoje pra minha mãe o vídeo, eu falei com o Nick agora há pouco. Mandei pra minha mãe um vídeo de um padre numa missa, dando hóstia. Chega uma senhora e fala assim, você não deveria ter dado hóstia pra eles, porque eles são petistas. Eu vi isso. O Brasil tá muito louco, tá muito louco. Cara, Mas, tipo, que era da pós-verdade, tipo, de você pensar numa coisa e literalmente a coisa só se torna verdade no momento que você pensou, tipo, não é possível que você não reflete, sabe? Tipo, a Ku Klux Klan, tipo, demonstrou apoio a Bolsonaro. Tipo, como que você acha que você tá do lado certo se a Ku Klux Klan tá, tipo, demonstrando apoio pro seu candidato, sabe? É uma pós-realidade isso, gente. eu acho que esse é um momento, assim, mais do que olhar pra esse estranhamento, é de olhar de quem tá junto com a gente, de quem são as pessoas que convivem com a gente, que estão enxergando esse delírio, porque é claramente um delírio, e se manter juntos, galera. Eu acho que vai ser um tempo difícil daqui pra frente, não vai ser fácil. O Bolsonaro já falou que ele quer destruir o Ministério da Cultura, a gente vai ter um período... Cara, eu acho que... Ele vai acabar com militância, isso pra mim é a pior das bizarro. coisas possíveis, porque, assim, em 2013, quando a sua passagem tava muito cara, você tinha a liberdade de ir lá na rua e falar, tá muito caro, quero que abaixe. Acabou a militância, acabou isso. Assim, sabe? E pra qualquer coisa, não só pra passagem, mas direitos de homossexuais, assim, a gente sabe que vai ter uma repressão gigante contra isso. Assim, tá dado já. Povo. Esse que é o problema das próprias pessoas. Tipo, mano, tiveram 50 ataques no último mês, assim, de pessoas que atacaram em nome do Bolsonaro. E ele falando, tipo, mas ele deu a pessoa, e aí, esses ataques? Ele, tipo, isso não tem nada a ver comigo, eu não posso controlar. Nem devia falar isso, assim, porque todo mundo já sabe o que tá acontecendo. Eu acho mas é que é muito... é força, mano, galera. surreal, se une no que, tipo, quem tá próximo de ti, se apega a isso, vai ser ruim. Só que, tipo assim, como acho que foi o André Daimer que falou que resistir é um ato constante, sabe? A gente tá sempre enfrentando alguma coisa. A Linda Quebrada tweetou recentemente foi maravilhoso o tweet dela. Que ela falou assim, a gente conquistou tão pouco, a gente não vai dar de mão de beijada isso agora. A gente tá brigando há muito tempo por um espaço que é nosso e eu acho que a gente vai continuar brigando. A gente não pode baixar a cabeça, assim, independente do que vier, independente de quão louco esteja a situação. Eu acho que é mais importante agora a gente ver quem são as pessoas que estão com a gente, porque isso foi um filtro, assim. Eu ouvi muitas pessoas que eu percebi que preferiram me ver morto do que ver um PT eleito, sabe? Isso é muito louco, enquanto a gente tiver voz aqui nesse podcast e... puder falar as coisas, a gente vai falar e assim... Do contrário, a gente vai passar receitas de bolo, mas com um sinal cifrado no fundo. Ai, que horror, gente. Não quero nem pensar nisso. Mas de verdade, gente, se apeguem no que é importante, se apeguem na arte, porque
se tem um espaço para derrubar, isso é a partir da cultura, é a partir do estudo, a partir de entender a nossa história, de conhecer aquilo que a gente de entender aquilo que a gente já viveu, né? Sim, perfeito. E, cara, força. Total. Não desanimem mesmo, assim. É difícil não desanimar. É difícil, mas eu acho que a gente não pode se dar por vencido, porque senão a gente Totalmente, tá entregando, sabe? Eu acho que compactua. não rola. Eu só queria falar também mais uma coisinha. Recentemente rolou essa série de ataques. Aí o que eu quero dar um conselho. Ande com seus amigos, ande em grupo, não ande sozinho. A gente teve esse final de semana aqui em São Paulo o SP na rua, então já rolou uns ataques, uns movimentos muito estranhos, uns ataques muito estranhos. Então, se você é LGBT, se você é mulher, se você é negro, ande com seus amigos, não ande sozinho. Tenha sempre acesso ao posto policial mais próximo, mesmo sabendo que talvez não vá fazer muita diferença, mas o sentido de proteção ali vai ter de um jeito ou de outro. Essa galera covarde sempre um grupo contra um, então é sempre bom andar em grupo. Minha dica é o Disque 100, que é o telefone do Disque Direitos Humanos. É um telefone que você pode ligar para fazer denúncias de todos os tipos de ataque. Então, se você sentiu que está acontecendo alguma coisa, se você viu alguma coisa, ligue. Eu não acho que vai ser esse telefone que não vai chegar, tipo assim, um herói do Disque 100 e vai tentar meio que salvar você. Mas esse telefone pode ser uma forma de meio de você mostrar que está acontecendo alguma coisa e de que isso pode gerar dados daqui para frente, um número de denúncias, e quanto mais a gente expor o que está acontecendo, eu acho que mais claro vai ficando a situação. E reforçando naquilo que a gente falou alguns podcasts atrás, não parta para violência, tente criar pontes com as pessoas e explicar, contextualizar o que está acontecendo. Porque se você parte para o ataque, para o confronto direto, você automaticamente perdeu. Então, todo mundo junto, força, e a gente já passou por coisas ruins, a gente vai passar por mais uma. Perfeito. Paz. Peace. Deus me livre. A gente termina meio mal. Na bad, pesada. Acho que já tem 5 programas que a gente tá nessa, a gente termina né? assim, gente. Mas tudo bem, né? Daqui a pouco passa. Ou Vejo não. vocês no Tops, gente. A gente se vê lá. Que horror. Vai. Vamos encerrar aqui, Bora. então? Olha, antes de encerrar mesmo, o que a gente quer lançar? A gente quer lançar um convite a você, ouvinte, que acompanha o nosso podcast desde o começo. Agora a gente quer a sua voz aqui dentro do programa. O que a gente quer? A gente quer que você grave o que você não para de ouvir. Você vai pegar um programinha do seu celular, um microfonezinho com qualidade boa, você vai gravar em até 1 minuto o disco, o clipe, a música que você não para de ouvir. Certo, Nick? Exato, e a gente vai selecionar. Você vai mandar pro qual e-mail? Manda pro sobre música vamos falar @gmail. A gente vai deixar certinho lá na descrição do programa. E daí você pode mandar pra gente áudio com até 1 minuto, seria o ideal. E de preferência numa qualidade ok. Porque senão vai Acho ficar que muito o iPhone estourado. já pega uma qualidade. Já, ok. pega. E a gente vai colocar você falando o que você não para de ouvir na próxima edição, a partir da próxima edição do programa. A gente vai pegar sempre um ouvinte e a gente vai colocar pra ele dar a recomendação dele, ele ou ela dar E a gente vai comentar também, né? em cima da indicação recomendação. e tal. Arrasou. Outra coisa, neste final de semana aqui em São Paulo, dia 20 e 21, acontece o quê? O show de lançamento dela, que a gente A fala... musa do programa. A musa do programa. A musa do programa Luísa Lian. Ela está lançando o Azul Moderno no Teatro Oficina, aqui em São Paulo. Dá uma jogadinha no Facebook, aí você vai ver o evento dela. E ela vai estar, se tudo der certo, já pode falar? Pode. A semana que vem? Semana que vem. Semana que vem nós teremos um Ai, especial gente, vai com ser muito Luísa Lian. A emocionante. gente vai entrevistar ela, vai conversar com ela. O Kleber vai chorar. Eu vou chorar. Não, eu nem vou vir, né? Eu vou ficar parado, assim, caído. Vocês entrevistam. Então, assim, fica o convite pra ver o show de lançamento dela. Disco maravilhoso. Disco favorito do Mioso Indie, você que ouve. Esse disco já foi recomendado pelo menos umas 3 vezes aqui. 3 vezes aqui. Ela é tipo Marília Mendonça, porque todo episódio a gente fala de Marília Mendonça e agora fala de Luísa Lian também. Então, busca aí, tem um showzinho dela aqui em São Paulo, os ingressos estão baratinhos, ainda tem. Deve ser maravilhoso.
Vamos ver os comentários? Vamos! O que temos essa semana? Você segue a gente, nas redes sociais. A gente está no Sim. Instagram. Temos o Instagram, podcast VFSM. Temos no Facebook, podcast VFSM. Temos no Twitter, VFSM. Então segue a gente lá. Eu tenho aqui no post sobre a edição passada, a Marcela Lorenzetti falou: amei demais a recomendação de Girlpool. Arrasou, Girlpool é um babado mesmo. Uma pessoa que gosta muito, o Reynolds, ele sempre comenta no Instagram, muito fofo. Ele falou: meus amores, vocês já têm playlist com indicações que vocês deram? É verdade. A gente tá com as playlists, é só procurar no Spotify. Sim. Todo episódio tem uma playlist com as nossas indicações lá, bem certinhas. Temos essa playlist por episódio. Por então episódio. Você pode ver lá. Bom, tem comentários no Twitter. A Natália Pandeló, que é da Build Up Media, Eu adoro ela. ela mandou: apenas lindo ouvir sobre as fadas da Power Label no podcast. Ai, E marcou a gente. fofa. Ela é muito legal, ela tem interagido bastante com a gente no Twitter. No Facebook, no post também sobre a edição passada, a Isabela Yu falou sobre o tema como tornar o ambiente musical menos tóxico para as mulheres. Ela falou: tá aí um assunto com pano pra manga. Lindíssima, falou tudo. Simplesmente, tá aí. Eu vou ler os comentários do YouTube. Comentário do Octávio Lima, na edição do Entendendo o Fenômeno Lana Del Rey. Olá, galera. Que delícia acompanhar você semanalmente. Me divirto horrores. Kleber arrasou por postar sobre a Mia Folic esses tempos no blog. Ela tem feito minha cabeça. Espero que a bicha renda uma pauta no programa qualquer dia e qualquer hora. Vocês são uns fofos. Beija. Ótima semana para todas. Coraçãozinho. Obrigado, Octávio. Que querido. Que fofo. Eu amei esse comentário. Tem mais um comentário aqui, Gabriel Silva, que sempre comenta nos nossos podcasts, comentou lá no YouTube. Sobre a última edição, que foi o Como Tornar o Ambiente Musical Menos Tóxico para as Mulheres. Episódio que contou com a presença da Aline Gerses e da Papisa. Já dei like antes do vídeo começar, porque eu sei que esse tópico foi muito importante. Mas agora, mais do que nunca. Muito bem, Gabriel Silva, Gabriel. aí como feminista. Feminista. Fechamos essa edição, gente. Fechamos. Essa edição extensa. Faz tempo Muitas que a gente não pessoas- gravava tão longo assim, É desde verdade, a primeira, eu né? acho, né? E Esse isso trio porque rende, então, Só é estamos isso? no trio hoje, né? E a gente a gente cortou ainda um monte de disco. Vou aproveitar esse espaço daqueles pra falar mais uns. A louca. Elo Cleaver, suas redes sociais. Você pode me seguir no Instagram, @elocliver, e eu também faço o Instagram da Balaclava Records, se você quiser mandar uma mensagem. @Balaclava Records. Nick Silva. @Nick_Silva. Pode me seguir lá no Twitter. Eu não ando postando muitas coisas por lá, mas vamos lá. Kleber. Já que você tá fazendo esse doce Você pode me todo. seguir no Haddad 13. Você pode me seguir no louca. Miojo Indie, no @KleberFac. No Stories você tem dicas diárias, 3 disquinhos novos. No Miojo Indie, Muito atualizações fofo você. diárias também. E segue o nosso podcast. Ouve a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Tem no YouTube. Inclusive a gente tem que agradecer o pessoal, porque a gente pediu pra ouvirem bastante no Spotify. E a gente já tá, sei lá, tipo, em quinto ou sexto Estamos lugar. na lista nos dos mais mais ouvidos ouvidos. da categoria música. Ai, que fofo, E gente. tipo assim, em poucos dias, assim. A Muito gente obrigadas. ficou aqui meio triste que a gente falou que a gente queria alcançar o primeiro lugar até o final do ano. Aham. Só que aí, tipo, o primeiro colocado é o podcast Wanda, o milkshake chamado Wanda. não. E nunca vai bater, Não, assim. tudo bem. Mas não tem problema, não precisa ser Mas primeiro. a gente, não precisa primeiro, mas estamos Rumo em ao destaque, segundo. estamos felizes de estar em destaque ali no Spotify. A galera manda muito bem, pô. Valeuzão, sério, de verdade, assim, a fofos. gente faz com muito carinho, a gente se encontra toda terça-feira, feliz da vida aqui, conversa sobre música, então, tipo, saber que tem alguém ouvindo e saber que vocês estão respondendo a gente no... Sim, é muito legal Sério, de ver os manda comentários. comentários pra gente. A Elo fica realmente muito feliz quando ela vê os comentários, é de Eu verdade. adoro, gente. Principalmente no Instagram, que eu fico lá vendo. É muito fofo as pessoas mandando, gente. Então recomenda a demais. gente pros amigos de vocês também. Você fala, Sim. olha, você quer ouvir um podcast? Ouça esse aqui, ó. É um podcast saber bem mais legal. sobre música? Quer conhecer música nova? Toda semana uma música nova. É um bando de comunista, eles usam a Lei Rouanet.
É um podcast financiado Eles pela são Lei mamão Rouanet. do governo. Vai acabar a mamada. Que horror. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção. Um abraço pro amigo caminhoneiro que ouve a gente nas BRs desse Brasil. Isso. Ai, Com sonho. sua carga. Ficamos por aqui. Até a próxima edição do programa. Até. Um Tchau, beijo. tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.